Sejam bem-vindos a mais um Cast Life. No dia de hoje eu trouxe uma convidada mais que especial, que é diaconisa, líder dos Kids, participa da comissão das Pinks e ainda é empresária. Então pensa a bagagem dessa mulher. E ela é Deise Oliveira. Bem-vinda, Oi, Deise. gente, obrigada. É um prazer estar aqui, poder contar um pouco da minha história para vocês e para quem estiver assistindo. E que vidas sejam edificadas, porque estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, Amém. não o meu, e sim o dele. E estamos aqui também com a Thaís como co-host, Oi, gente. que vai estar nos ajudando a entrevistar essa querida. Então vamos começar. Deise, me conta um pouquinho sobre quem é Deise pelos seus olhos. Pelos meus olhos, eu sou mãe de duas criaturas, né? Rafael e o Davi. Sou casada com o Ed, né? Meu marido lindo, maravilhoso. Abraço, Ed, tá aqui atrás, gente. Sou empresária, né? Sou líder do Kids há alguns anos já. Faço parte da comissão. E aos meus olhos sou essa pessoa aqui. E o teu temperamento, Deise? Vamos lá. Como que é a Deise? Olha, eu tenho... Hoje eu acho que não tenho mais tanto um misto de personalidades. Hoje eu sou uma Deise que carrega muito amor. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de colocar amor. E tudo eu gosto de entregar com esse amor. Eu acho que o amor, ele é uma das coisas principais na vida que a gente tem que ter para entregar para as pessoas, para que elas sintam isso. Então, eu acho que quando você faz qualquer coisa para qualquer pessoa, ou até no trabalho, tudo você tem que colocar amor. Porque sem amor, vira uma coisa monótona, você faz por obrigação. E então hoje eu enxergo dessa forma. Já, antes eu não era assim. Sim. Mas a Deise hoje é assim. A gente começa a desenvolver também o amor por conta de Cristo, né? Sim. Como Cristo amou as pessoas, a gente aprende a amar também, né? E você? E foi exatamente isso que um dia eu fui visitar a igreja a Bola. E uma amiga minha era da dança e ela me chamou e eu fui. E na palavra falou sobre o amor de Deus por nós, né? E eu ouvi um louvor do Morada, ele me amou primeiro. E eu chorei tanto ouvindo aquele louvor, vocês não têm noção. E aquilo me marcou muito. Eu falei, então eu preciso passar esse amor para as pessoas. As pessoas precisam entender esse amor. E foi dessa vez no Bola que você conheceu a palavra? Você já tinha tido algum acesso antes? Não, eu já tinha tido acesso antes, mas ainda não estava na live. Mas eu sempre fui, quando eu casei com o Ed, eu comecei a ir na Deus e Amor, que é a igreja da minha sogra. Ai, que legal. Então eu sempre ia, mas não era membro da igreja, não seguia a doutrina. Mas eu ia na Deus e Amor, é uma igreja que eu gosto muito, assim. Sim. Até hoje a gente vai, né, visitar. Mas assim, que eu tive o meu real encontro com Deus foi na live. Você já teve alguma história, assim, na Deus e Amor? Porque eu tenho uma história muito louca. Uma vez eu fui lá, deixa eu contar a minha bem rapidinho. Uma vez eu fui lá e, assim, eu tinha uns 10 anos de idade. Tava dormindo, escutei um em cima da minha casa, assim. E daí eu achei que era chuva. E não era chuva. Tipo, era muito rápido. Escutei isso umas 3 vezes. Fui na Deus e Amor. Cheguei lá, tranquila, né? Não tava devendo nada pra ninguém. Fiquei lá quietinha. De repente, a pregadora, não sei o que ela era, né? Ela bem assim, tem alguém aqui que começou a procurar. Daí apontou pra mim, fez bem assim, ó. Você, estão jogando terra de cemitério em cima da sua casa, terra do sétimo túmulo da sétima esquina, não sei o que, de morte, tal, e Deus tá repreendendo agora em nome de Jesus. E eu lembro que eu escutava aquela terra caindo, gente, tipo, foi a única experiência que eu tive foi bem no Deus e Amor ainda. Você falou isso, até olhei pra Ed agora, porque isso aconteceu com a gente. E assim, eu tive muitas revelações, até nas Pinks eu acho que você tava já, que eu contei sobre uma carta que eu fiz na Deus e Amor, e que Deus foi fazendo tudo acontecer, mas eu já conto sobre isso. Inclusive, nossas cartas são todas lá. Sim. Todo mundo fez uma cartinha. Um dia eu e o Ed, a gente deitado em casa, e não tava chovendo, o tempo tava ótimo, e a gente escutou um barulho, como se alguém, se fosse alguém jogando água, alguma coisa assim no telhado. E alguns dias depois a gente foi na igreja e a gente foi revelado que tinham jogado terra de cemitério Meu dentro da Deus. nossa casa. A história é bem parecida ainda.
E assim, todas as vezes que eu ia, eu era revelado de alguma coisa. Uhum. Principalmente sobre macumba no meu casamento. Nossa, isso foi uma coisa que a gente teve Nossa. que orar muito, assim, porque era toda semana, quando eu ia na igreja, eu era revelada que Deus estava quebrando algum laço de macumbaria que tinham feito pra gente. Não. Entendi. Bom, já entrando nesse assunto de casamento que eu percebi que foi bem conturbado, né, Ed? Não sei se o início, né? Mas fala um pouquinho como que você conheceu o Ed, como que foi esse início do casamento. Então, eu conheci o Ed através de amigos, né? A gente não tinha nada a ver, eram rolês totalmente diferentes. Mas através de amigos, um dia fui numa festa e conheci ele, né? Daí viramos amigos, fomos comer cachorro-quente Olha só. juntos, mas só como amigos. E passado algumas semanas a gente resolveu começar a ficar, né? E aí o negócio foi indo e a gente decidiu, né, que queria ficar junto. E assim, foi tudo muito intenso, foi tudo muito rápido. Logo a gente já estava morando junto, acho que deu 1 ano e pouco, daí já veio a Rafa, então foi tudo muito intenso. Mas, tirando nessa parte boa da intensidade, do amor, da paixão ali, também teve muita coisa, porque a gente era muito imaturo. Então acabou vindo muita coisa ruim também, Com quantos anos vocês se casaram? com 19. Os dois, 19? Nossa, bem novinho, né? O Ed não tinha 19 ainda, porque eu faço em março e ele faz em dezembro. Então Ah, ele entendi. tinha 18 ainda. Entendi. E então a gente era muito imaturo, né? A gente não estava na igreja, então era muita coisa ali, muita fofoca. Gente, como faziam fofoca? Às vezes a gente estava em casa, ele dormindo comigo, alguém ligava: "Ah, teu marido tá aqui, tá com um Meu monte de Deus. meninada aqui, não sei o quê, nananã". Então, tipo, foi bem conturbado, assim. E foram alguns anos, assim, de relacionamento conturbado. Uhum. E depois, quando vieram os filhos? É, quando veio o Davi, a gente se separou, ficou quase 1 ano separado. Uhum. O Davi tinha 1 ano e pouco. E era por conta de fofoca mesmo. O Ed sempre trabalhou à noite, a vida inteira, né? E na época a gente tinha uma pizzaria que era junto com um bar. Então, meu Deus, ali passava cada coisa, né? Que a Uhum. gente era muita fofoca. Então a gente acabava brigando muito, porque eu brigava às vezes sem motivo não, era pela fofoca, né? Porque alguém falava alguma coisa, eu ia cobrar ele, e era mentira, era só fofoca. E então a gente acabava brigando, e o Ed tem um jeito muito forte, então ele fica emburrado e nunca mais fala com você. E aí, nossa, daí a gente vivia discutindo, brigando, e daí a gente resolveu se separar. Ficamos, acho que 8 meses, né, amor, separados. Nossa, que povo fofoqueiro, né? Nossa, a O que gente que uma sofreu fofoca não, muito com o que isso. uma fofoca não Meu faz Deus. num casamento, né? Mas durante esse tempo vocês não estavam na igreja. Não, a gente não estava na igreja. Como que foi a conversão? A minha conversão foi quando eu entrei na Life, né? É, a gente era do mundo, né? Bebia e vivia em festa e sempre com muita amizade, né? E assim, quando é muita juntação, não é legal, né? E, e então acabava influenciando muito. Às vezes ele gostava muito de andar de cavalo, né? Então, no meio do pessoal do cavalo é muita bebedeira, e é sempre, tipo, cavalgado, o povo sai e fica o dia todo e some. E isso me deixava louca, porque ele saía cedo, voltava de noite, e daí tinha bebido o dia inteiro, e era sempre uma briga. Uhum. Sempre tinha briga. Então, isso atrapalhou muito a nossa vida. Uhum. Aí, um dia, eu tava bem cansada, né, da vida que eu tava levando, e eu falei, eu preciso procurar algo e mudar minha vida. E do nada apareceu uma placa lá na esquina da minha casa, Life House. Nossa. E eu não sabia o que era, né? Eu falei, o que que é Life House? E eu fiquei curiosa porque tinha um monte de gente lá arrumando e pintando e tal. Eu falei, vou pesquisar o que que é. Daí pesquisei e vi que era uma igreja. Daí eu falei, olha, eu vou conhecer, né? Isso eu acho que era tipo segunda, terça-feira e ia inaugurar no domingo. E eu fui. E assim, nossa, eu fui. A Life tem isso, né? De receber a gente com um abraço e tudo. E eu nunca tinha sido recebida assim em nenhuma igreja. E eu falei, nossa, quero isso pra minha vida, né? E comecei a frequentar. E acho que uns 2 meses que eu tava frequentando, eu já queria fazer a membresia. Porém, ainda não tinha feito, né? Aí a pastora Karine, que era a pastora na época, é,
antes da pastora me chamar, tem a Giane, né, que era da igreja. Thaís, acho que conheceu a Giane, né? Não. Não? A Giane, ela tem uma ótica lá perto de casa, ela era da Life, ela fazia parte da ação social. E a gente já se conhecia antes da igreja, ela chegou e falou pra mim, ó, amiga, a gente precisa de voluntários, você não quer fazer algo e tal? Eu falei, pode ser, amiga, né? Em que área você tá precisando e tal? Então ela falou, a gente precisa em tudo, no que você acha que você sairia bem? Eu falei, eu posso cuidar das crianças. Nossa. E ela, nossa, fechou, porque as meninas se batem com pessoas, né, pra cuidar das crianças. E eu entrei no Kids. Aí, Gabi, na época, me recebeu super bem. E me apresentou tudo como era, como fazia. Eu falei, Gabi, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não sei como vai ser. Então, e ela falou, não, tudo bem, a gente vai te acompanhar e vai, né? Daí tinha ela e a Andriele, que eram, assim, meu Deus, pessoas maravilhosas, que me ensinaram tudo, né, sobre o ministério. E daí, assim, um mês depois, Gabi me chama com a pastora Karine e fala, então, você é uma resposta de oração. Gabi tá saindo do Kids e você vai ser líder. Nossa. E eu Já chegou chegou com com a E bomba. daí nisso eu tinha acabado de fazer minha membresia, né? E daí eu falei, gente, como assim? Eu falei, pastora, eu não sei nada, o que eu vou fazer? Como que eu vou ser líder de uma coisa que eu não, né? E ela falou, não, mas Deus vai te conduzir, porque Deus confirmou que você é a resposta dessa oração. Sim. E eu fui, né, com medo mesmo. E isso fazem quase 6 anos, acho. Nossa, a igreja tem 7? 8? Isso foi na Lifehouse Colombo, Foi né? na Life House Colombo. Nossa. E comecei o trabalho ali com as crianças, eu tinha muitas ideias, queria fazer muitas coisas. Sim. E foi indo, assim, a gente tinha uma equipe muito legal, assim, que topava tudo, todo mundo tava ali. E aí foi fluindo o trabalho com o Kids, aí veio a pandemia, né? Quando veio, e nisso só eu na igreja, né? E as crianças, o Ed continuava no mundo, vida torta. Viu o homenzinho? Sim, e eu ainda não tinha me batizado, né? Tinha feito uma membresia, mas eu não. Porque eu falei, Senhor, eu quero me batizar quando eu realmente sentir que eu tô pronta. E aí veio a pandemia, daí o pastor Gerson chegou, né, antes da pandemia, e ele, na primeira semana que ele assumiu a igreja, a pastora Eliane me chama, ela fala, filha, posso te fazer uma visita? Né? Eu falei, pode. Com quem queria nada, né? Falei, o que essa pastora tá querendo comigo, né? E ela foi na minha casa. Minha casa tava de pernas pro ar. Eu tava para me separar, não queria mais, porque o casamento tava uma bagunça. E a pastora chegou na minha casa, o Ed saindo. Daí eu não sabia onde enfiar minha cara, né? Falei, meu Deus, né? O que eu vou falar pra pastora, né? A pastora vindo fazer a visita, eu já tinha avisado ele, mas ele, vou jogar bola, vou não sei o quê, eu tenho compromisso, não posso. Aí, falei, bom, seja o que Deus quiser, né? O pastor Gerson desceu do carro, cumprimentou ele, porque ele tava saindo bem na hora. E eu toda, né, sem graça. Daí o Ed saiu, o pastor entrou, ele sentou no meu sofá e falou, filha, não fique constrangida. Porque a hora que eu vi ele saindo, eu questionei Deus e Deus falou que a conversa era com você, Nossa. não era com ele. Aí eu já devia chorar, né? Nossa. E o pastor Gerson falou a minha vida toda, tudo que estava acontecendo, que eu queria me separar. E eu lembro que uma semana antes eu tinha questionado ele sobre casamento, porque a gente não era casado. E eu queria me batizar, então eu falei, eu quero consertar tudo antes de me batizar. E ele falou que ele não ia casar. Ele falou, não, vou casar pra quê? Todo mundo que fica um tempo junto em casa, daí separa. Então ele tinha esse pensamento, se a gente casar, a gente vai separar. E eu falei, não, então se a gente não casar, a gente vai separar, porque eu quero casar pra me batizar. E a gente ficou nessa briga, a gente teve uma discussão muito feia. E o pastor Gerson chegou, falou que, né, que a gente tinha brigado. Ele falou, filha, não fale mais sobre casamento. Deus vai trabalhar nisso. E eu falei, pastor, mas eu quero me separar. Não quero mais ver essa vida. E ele falou, filha, Deus está mandando eu te dizer, seja forte e corajosa. E eu tenho uma parede na minha casa, que eu sempre coloco um versículo lá. E esse versículo ficou muito tempo na minha parede. Isso foi em outubro de 2018, se não me engano. 2019. Aí passou a briga do casamento, eu falei, bom, se Deus mandou ser forte e corajosa, eu vou permanecer, né?
E toda vez que eu ia na igreja da minha sogra, eu era revelada sobre isso. A sua família foi Deus que deu, você tem que permanecer, Deus vai te honrar. Então, toda vez. E às vezes, assim, a gente brigava e ele ia pra casa da mãe dele, aí as minhas amigas, né, ah, amiga, vamos sair, vamos no barzinho, vamos não sei o quê. E eu pensava, não, primeiro eu vou na igreja. E eu ia na igreja e era revelada. Então, Deus foi me moldando, né? E aí eu falei, bom, se Deus falou que não é pra eu falar mais sobre casamento, eu não vou mais falar, né? Vou deixar tudo como tá. Aí, no final de dezembro, a Teia comentou na igreja que ia ter casamento comunitário. E daí, eu comentei com ele, mas ficou só no comentário, né? E eu achei que ele nem tinha dado atenção porque eu falei. Aí, em janeiro, um post no Instagram falou muito comigo, dia 6 de janeiro. Era um desenho, assim, e tava escrito, se acalma, moça. Deus sabe até o dia do seu casamento. Ah, meu Deus. E eu tenho guardado essa postagem até hoje. Então eu falei, bom, vou esperar, né? Tô esperando em Deus. E aí, ia ter batismo em março, eu falei, eu vou me batizar. Não casei ainda, mas se Deus falou que vai acontecer, então eu tô indo pela fé. Vou me batizar e seja o que Deus quiser. Aí nisso o Ed chega e fala, ai, como que é esse casamento comunitário? Nossa. Eu, opa. Tá Tá mudando, o aproveitar. negócio tá mudando. E daí eu fui atrás, né? Gente, eu não tinha R$1, a gente não tinha R$1 pra nada. Foi uma fase bem difícil, assim, na nossa vida. O Ed não tava trabalhando, porque daí a pizzaria que a gente tinha, que era junto com o bar, fechou, acabou dando um monte de rolo e confusão. E na época ele não tava trabalhando. E a gente começou a fazer salgado de R$1 pra vender. E era como que a gente estava se mantendo até então. E daí eu falei, como que a gente vai casar, né? Sem dinheiro. Daí eu falei, bom, mas se Deus preparou isso, então vai dar certo. Aí a gente foi ver como que era para fazer a inscrição e tal. Aí tinha que vir o documento atualizado dele, lá de Guarapuava. E era, acho que R$160. Eu falei, e agora, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Porque a gente não tinha. Aí, pastora Eliane queria fazer o cabelo. Ela falou, filha, eu te adianto o dinheiro do cabelo. Nossa. E daí eu lembro que acho que era R$100. E aí eu conversando com uma outra cliente minha, ela falou, não, eu também quero fazer o cabelo, eu já vou te adiantar. E daí você consegue pedir esse documento. Aí Deus preparou o documento. Aí o meu, a Giane me ajudou, eu consegui fazer um pedido pela internet e não precisei pagar também. Aí o documento deu certo. Aí eu falei, bom, e agora eu vou ter que arrumar um vestido, pelo menos, né? Falei, é comunitário, mas, né? Aí comecei a perguntar para as minhas amigas, né? Quem tinha um vestido, não precisava ser branco, mas eu queria um vestido bonitinho. Todo mundo que tinha não dava certo os vestidos. Aí eu falei, bom. Aí teve um culto, foi durante a semana, o pastor Léo veio, e eu fui nesse culto, e a palavra parece que foi para mim. E ele falou que quando Deus escolhia alguém, a gente não precisava se apresentar, que Deus nos apresentava. E isso ficou muito forte no meu coração. Aí, peguei um dia, fui numa amiga minha fazer um cabelo, que é amiga de infância do Ed. E eu conversando sobre o vestido, daí eu falei, ela é da congregação. Então, eles usam uns vestidos muito bonitos, né? E eu falei, Inês, será que você não tem um vestido que dê certo pra eu casar e tal? Daí ela falou, Inês, pior que os meus são todos bem coloridos. Mas a minha irmã deve ter. Nossa. Aí, conversa vai, conversa vem, fazendo o cabelo dela. Inês, eu acho que eu sei que vai dar certo. A filha dela tinha casado em outubro. E ela falou, a Daya comprou um vestido pra Rayane que não deu certo. E eu acho que vai servir pra você. Aí ela foi eu na irmã dela, né? Cheguei lá e falei, Daya, a Vanessa falou assim, que você tem um vestido que eu acho que vai dar certo e eu vou casar. Aí ela falou, sério que você vai casar? Eu falei, vou. Dela, vamos lá em casa que você vai provar. Aí entrei, coloquei o vestido, caiu como uma luva. Meu Ficou Deus. perfeito. Feito E pra na você. hora ela começou a chorar. E daí eu olhei pra ela. Ela falou, Daisy, eu ia vender esse vestido. Porque a gente comprou 3 vestidos pra Rayane e não deu certo. Só que Deus falou que era pra eu guardar, que ele tava preparado pra alguém. Nossa. E ela falou, pode levar, o vestido é teu. Nossa. E daí eu falei, mas você não quer alugar, né, vender? E daí ela falou, não, é teu, o vestido é teu. Aí Deus
né, já Mais preparou uma o coisa. vestido, mais uma coisa. E aí, a gente, um dia antes do casamento, o Ed foi fazer uma entrega de salgado com uma moto emprestada. Pegaram ele numa blitz. Aí ele descobriu que a carteira estava caçada. Daí prenderam a moto e quase que levaram ele preso junto. E ele ficou desesperado, né? Ele falou, meu Deus, e agora, né? Tá dando tudo errado. Aí ele ficou muito chateado, porque daí prenderam a moto, daí a situação da gente sem dinheiro, como que vai tirar a moto, né? Do negócio. Eu falei, nossa, o inimigo tá fugindo, né? E aí a gente pegou a caminhonete de um amigo, que é bem amigo do Ed, eles foram nossos padrinhos. No dia a caminhonete não queria funcionar. Veio da casa do menino, ótima, funcionando. Daí chegamos em casa, se arrumamos e tal. Deus preparou maquiagem, eu ganhei maquiagem de uma amiga. Tinha ganhado o penteado também de uma menina da igreja. Porém, eu fui tomar banho de manhã e falei, mãe, eu vou tomar banho porque daqui a pouco eu já tenho que ir lá na menina fazer o cabelo. E no chuveiro, comecei a chorar e lembrei de uma revelação que eu tive na igreja da minha sogra uns 2 anos antes. E eu não tinha entendido. Uhum. E a pastora me chamou e ela falou, filha, Deus tá mandando eu te dizer que o teu cabelo é o teu véu. Uhum. E eu não tinha entendido, né? Porque eu falei, será que Deus não quer que eu corte meu cabelo e tal? E fiquei pensando, mas Deus não tinha me dado uma confirmação de nada. E Deus confirmou que era isso, que o meu cabelo era o meu véu, que não era pra eu prender, não era pra eu fazer nada. Então, só escovei meu cabelo, deixei liso mesmo. Então, Deus foi preparando tudo. E aí, na hora de sair de casa, a caminhonete não pega. Eu falei, meu senhor. O Ed ficou desesperado. Aí tava meu primo, meu sobrinho lá em casa, dele ligando pro dono da caminhonete pra saber o que podia ser, ele não atendia. Não, e E assim, né? agora? E assim, a gente... Deu tudo errado. Quando ele quis, daí tava tudo errado. É, tipo isso. Aí, e a gente desesperado, em Ai, cima do meu laço, Deus. já pra ir. Eu falei, e agora, né? Daí, de repente, o padrinho atendeu, ele falou, não, deve ter encavalado a marcha, tem que empurrar e não sei o que, nananã. Aí todo mundo que tava lá acabou ajudando e deu certo. E a gente foi orando até chegar lá no centro de Colombo pra não encavalar a marcha de novo, né? Cavalo, Senão, ia ficar pelo Deixa eu meio do caminho. casar, Deus, por favor. E fomos. A gente casou de bota e chapéu, né? Ai, sim. E aí, chegando lá, foi atração, assim, porque era uma caminhonete bem antiga. Então, todo mundo queria tirar foto da caminhonete. O meu buquê, todo mundo, onde você mandou fazer, onde você comprou, e eu mesma que fiz, né? Porque eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar um buquê. Então, eu pesquisei, vi vídeo no YouTube, e eu mesma comprei as flores e fiz. E assim, a gente foi à atração, a gente saiu no jornal de Colombo, aproveitei, pediu pra tirar foto com a gente. Meu Deus. E eu lembrei do dia Viraram da foto. pregação do pastor Léo, que quando ele Sim. nos escolhia, né, era Deus quem nos apresentava. E o pessoal do cartório tirou uma foto com a gente, e daí tem um senhor lá que ele até brincou, ele falou, nossa, essa foto tinha que fazer um quadro e deixar lá no cartório. É verdade. Então, assim, Deus fez tudo muito perfeito, assim. Aí as fotos, as minhas amigas fizeram uma vaquinha, pagaram um fotógrafo pro rapaz ir lá tirar as fotos da gente. Então, tudo teve a mão de Deus, tudo. Ele preparou tudo, assim, e foi exatamente, assim, inexplicável. Infinitamente mais do que a gente pode imaginar, né, que Deus faz. E de lá pra cá, nossa vida mudou, assim, da água pro vinho, depois do casamento. Muitas pessoas, a minha sogra falava, né, que depois que você casasse de verdade, as coisas mudavam. E as coisas foram acontecendo. O Ed se interessou de começar a ir na igreja, né, e daí eu me batizei uma semana antes do meu casamento. Uhum. Daí me batizei aqui em Curitiba, porque daí já tinha, né, já tava fechando Colombo por causa da pandemia. Então, meu batismo foi aqui. E depois disso, assim, Deus foi mudando tudo, foi transformando tudo. Que benção. A mudança no Ed, assim, foi, nossa, não tem explicação. É Deus. Uhum. Porque não precisou briga, não precisou discussão. Ele foi mudando sem eu precisar ficar falando. Porque esse era meu medo, né? Ter que ficar cobrando. Então, Deus foi fazendo. Foi moldando da forma que ele queria. É engraçado que assim, né, quando você decide casar,
ou quando você decide se batizar. É uma chuva de coisas impedindo que você Pra faça dar tudo aquilo. errado. Não sei como foi a questão do casamento da Thaís, mas o meu, 2 dias antes, estragou nossa moto no meio da BR. Sabe ali onde... Vê naquela curvatura que vai pra linha verde, vindo da Araucária, assim. Estragou ali no meio, beleza. A gente esperando alguém vir socorrer a gente. E como que foi, amor? A corrente estragou, então não tinha o que fazer. Uhum. Daí a gente parado ali, a gente viu um carro capotado do outro lado da rua. Então, assim, aí no final das contas, o Lucas foi com a moto, segurando um carro assim, ó. Não sei quantos quilômetros até lá. A gente casou com dor no corpo. Mas é tudo pra impedir que aquilo lá dê certo. Quando você se propõe, né, a fazer algo pra Sim, Deus, vem muito empecilho. sim, Porque o intuito do inimigo é fazer que a gente desista, sim. né? Então, ele lança setas o tempo todo. Se a É, gente der ouvidos, a gente não consegue ficar firme no sim. propósito. É muito difícil. Mas isso tudo também foi porque você foi obediente Sim. a Deus. Teve umas 3 vezes que eu chamei o pastor Gerson e falei pra ele, pastor, não quero mais. Pega pra você o kit que eu não quero mais. Porque é muita aprovação. Uhum. É muita aprovação. Eu tava, não lembro com quem eu conversei na semana do Dia das Crianças, até não sei se não foi com a Val. Mas assim, semana de Dia das Crianças, gente, vocês não têm noção o tanto de ataque que vem na minha vida. É a semana que eu penso todos os dias o que que eu tô fazendo nesse Ai, meu ministério. Deus. Mas Deus tá sempre ali, tá Uhum. sustentando, tá. E era impressionante. Eu orava e não conseguia ter uma resposta, não conseguia ouvir Deus, né? Porque eu falava, eu quero entregar, eu não quero mais isso. O pastor Gerson chegava lá em casa, ele olhava para mim e eu já começava a chorar, porque Deus já me entregava algo. Então, várias vezes eu pensei em desistir do Kids, porque estava difícil, mas Deus falava, não, filha, você tem que ficar, tem que permanecer. Então, eu sempre fiquei obediente, mesmo não querendo, mesmo doendo, mesmo estando difícil, eu fiquei, permaneci e vou ficar até quando Deus quiser. Não, e trabalhar com crianças é trabalhar com a geração que vai estar vindo. Sim, Então é uma responsabilidade muito grande. muito Porque grande. você é uma inspiração para eles. Então eles vão lembrar da Prof. Daisy o resto da vida deles. E isso também foi uma promessa de Deus, trabalhar com crianças, né? Eu comecei a fazer pedagogia até quando eu estava na Life Colombo, e eu tranquei por conta da dificuldade mesmo financeira e também porque eu fiz estágio numa escola, assim, e foi bem, bem tenso. Então, hoje eu vejo, eu olho as profs, assim, e eu falo, gente, essas mulheres têm um amor muito grande na profissão. Porque hoje você não pode repreender uma criança na escola, porque já, ai, tá fazendo bullying com a criança, tá pegando no pé da criança. Então, as professoras ficam de mãos atadas, né? Eu falo que é um trabalho que não tem valor mais. E deveria ter, porque é dali que saem todas as profissões, né? Exatamente. Precisamos de professores para ter uma profissão. Mas hoje não é visto dessa forma, infelizmente. As pessoas não valorizam como deveriam. E todas as profs falavam pra mim, quando eu estava fazendo estágio, você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? E assim, várias tomam remédio controlado. Então, tipo, eu fiquei pensando, Deus, será que é isso mesmo, né? Aí, tranquei a faculdade, né? Mas daí já tinha entrado no Kids né? E elas falavam, mas é que na igreja é diferente, geralmente, né? A família já tá ali, tem uma base, né? Então, é mais fácil de lidar. Mas o inimigo, gente, com as crianças, ele tá ali lançando seta o tempo todo. A gente tem que estar 100% de olho em tudo que eles fazem. Porque são coisas que às vezes a gente acha, não é nada, não é nada. Mas tem muito desenho que tá influenciando a coisas erradas. Jogos também, né? Eu vejo muita criança que é um vício naquele jogo e que se o pai tira o celular, meu Deus, para a criança é como se ela estivesse morrendo. E muitos pais não entendem isso, né? Isso é muito triste de ver. Eles estão terceirizando a educação dos filhos para a internet. Isso é algo muito triste. Não tem mais aquele cuidado. A criança tá fazendo muita bagunça, eu vou dar o celular. Mas o pai não tá olhando o que a criança tá vendo, o que ela tá jogando. São poucos os pais que cuidam. Inclusive, pais, olhem os históricos dos seus filhos. Sim, Acho que exatamente. vale a pena, porque assim, nenhum adolescente e criança é inocente quando a gente acha que é.
Se a gente procurar, a gente vai achar alguma coisa. E é uma oportunidade de se ensinar. E Eu não sou mãe eles, ainda, mas e eles tenho um cunhado. sabem, eles sabem muitas coisas que a gente não sabe. Mexer num celular, eles Uhum. acessam muitas coisas. Então, pais, eu deixo um aviso para vocês. Olhem o histórico de pesquisa das crianças, olhem os jogos, porque é muito perigoso. A internet está muito perigosa. É verdade. E o inimigo, ele não tenta mais atingir os pais. Não. Ele vem direto nas Ele crianças, que vem é porque o é o elo que mais vai, fraco, né? é o que vai E atingir os pais. exatamente. Então, e eu falo, eu tenho 2 adolescentes em casa. Gente, é muito difícil. Eu tenho o Instagram da Rafaela logado no meu, mas mesmo eu estando ali de olho em tudo, acaba passando alguma coisa. E é uma briga constante, né? Eu tô todos os dias falando, não veja tal coisa, não ouça tal música, né? Eu sei que ela vai ter o tempo dela, né? Dela ter o encontro dela real com Deus, dela querer se batizar, porque a salvação é individual, né? Por mais que nós queremos que os nossos filhos estejam salvos, mas é uma escolha deles. Mas a minha briga é constante. E às vezes eu até penso, ai, será que eu não tô sendo muito chata? Mas eu acho que se eu não for essa chata, Uhum. ela pode se perder. Então, eu prefiro ser a mãe chata, que cuida, que bloqueia celular, que toma celular, que deixa de castigo, do que deixar fazer tudo o que quer e lá na frente eu me arrepender por perder. Mas sabe o que eu penso, Daisy? É igual eu falo pra Mari, eu falo pro Rodrigo, porque a gente cobra bastante a Mari também, né? Telzinho ainda não, que ele é bebê. Sim. Mas eu, quando eu era criança, tipo, eu falava, ai, minha mãe é uma chata, mas agora que eu sou adulta, eu entendo o porquê Sim, ela fez. Então, eu acredito que vale a pena a gente fazer isso, porque quando ela for adulta, ela vai entender o porquê a gente fez isso, entendeu? exatamente. E eu também pensava assim da minha mãe, né? Nossa, minha mãe é Acho que chata. É todos, porque é né? uma fase, né? Acho que Porque a todos. gente A gente quer. acha que os nossos pais não sabem e não entendem, né? Mas na verdade não, eles entendem e muito bem, né? É. Então a gente quer que os nossos filhos entendam também, mas eles Sim. não, né? A gente tem que lembrar que lá atrás a gente também não entendeu, Uhum. né? Mas é difícil. E É, hoje, muito. assim, eu vejo que na minha época não tinha internet, não tinha celular, Uhum. mal tinha telefone para fazer uma ligação, né? Então, hoje eles têm acesso a muita É muito informação. fácil, né? É muito Pensou, fácil. vai ali no Google, já tem a Sim, resposta. é muita informação antes do tempo. Aham. Eu falo, a gente não tem mais crianças como a gente era, né? Eu falo que eu Uhum. era bem tonga. E eu brincava de boneca até os meus 13, 14 anos. Aham. Hoje as crianças com 9 anos já não querem mais saber de boneca, não querem brincar, né? Sim. Tipo, então é muita informação e eles estão deixando de ser crianças antes do tempo, né? Eles estão pulando uma etapa da vida porque estão crescendo muito rápido, né? Acabam amadurecendo, entre aspas, né? Uhum. Muito O rápido. tempo tá muito acelerado, na verdade. Os Sim, dias. demais. E puxando pra esse gancho da adolescente, como que era a Daisy adolescente? Porque se olhando nos filhos, né, gente? A desde adolescente, assim, tive as minhas fases de rebeldia, né? Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Então, eu fui criada pelo meu padrasto. Ele sempre foi muito rígido, muito. E eu saí de casa cedo por causa dessa rigidez dele. E o meu sobrinho mais velho foi criado por mim e pela minha mãe, né? Porque a minha irmã teve as dificuldades dela, né? Então a minha mãe pegou o meu sobrinho. Foi uma escolha da minha mãe, ela pegou. E aí a gente vai criar. E minha mãe trabalhava, então eu que tinha que cuidar. Eu tinha 12 anos. Nossa, bem novinha. Então era uma criança cuidando de outra criança. Então eu tive que amadurecer também antes do tempo. Era eu que levava para a escola, eu que fazia o almoço, né? Porque minha mãe tinha que. E eu acabei julgando muito minha mãe por isso, né? Hoje eu entendo que ela também teve os motivos dela. Entendo a minha irmã também, que teve um filho muito cedo e teve os motivos dela também. Mas foi difícil para mim. Uma criança de 12 anos, Uhum. eu via as crianças brincando na rua e não podia brincar porque eu estava cuidando do meu sobrinho. Ele estragava as minhas coisas, então isso foi acumulando, né? Juntou a rigidez do meu padrasto, meu sobrinho que estragava as minhas coisas, eu ter que cuidar de uma criança que não era minha. Aí, com 16 anos, a prima de uma amiga minha perguntou se eu não queria cuidar das filhas dela. Hoje, na terapia, eu entendi que eu quis fugir do meu problema, mas eu fui para um outro problema igual, Sim. porque eu cuidava de uma criança, eu
fui continuar cuidando de criança. Achei que ia mudar, né. Mas não, eu saí de um problema e fui para o mesmo, só mudei o cenário. E aí eu fui morar com ela, cuidar das filhas dela, mas assim, ela, me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com eles, não tenho o que reclamar. Ela e o marido dela foram como se fossem meus pais mesmo, cuidaram de mim. Eu estudava, né, eu ia pra escola de manhã, aí à tarde cuidava das meninas, chegava, arrumava elas pra ir pra escola, à tarde eu ficava sozinha, então eu arrumava a casa, fazia a minha lição e tinha que preparar o café pra hora que elas chegassem. Aí fiquei algum tempo com eles, e até quando a Rafa nasceu eles me ajudaram muito também. Então, a Nesse tempo gente você ficou dormia lá ou você dormia na tua casa e não, cuidava lá? eu fui morar com Ah, eles, eu tipo, morava com eles. por isso você saiu cedo de casa, porque você não estava Sim, morando lá, né? e eu ia pra casa final de semana, né, Uhum, mas eu morava com eles. E aí logo começou a era do axé, né, uhum. e eu comecei a dançar axé. Ererê. E Olha o histórico então, da Daisy, gente. aí eu não ia nem pra casa mais, porque daí o final de semana eu ia pra casa das minhas amigas, porque a gente dançava, tinha que ensaiar e Uhum. preparar a apresentação e tudo mais, nã então minha vida era essa. Durante a semana eu cuidava das meninas e final de semana eu ia para o axé. E foram alguns anos assim. Entendi. E então na minha adolescência foi isso, assim. E aí eu não quis mais voltar a morar com a minha mãe, né. Quando eu saí da casa da Vivi, eu falei: "Não dá, né, agora pra casa da minha mãe", porque daí já não é a mesma coisa, né. Sim. Então aí a minha casa que minha tia tinha construído no terreno do meu pai, estava lá e eu falei: "Bom, vou morar sozinha, seja o que Sim. Deus quiser, né". E daí fiquei, e daí era balada, era, né, e eu sempre fiz unha desde de pequena, com 11 anos eu já fazia unha. Aí nessa época que eu saí da casa, né, da pessoa que eu morava, eu fui fazer unha, fui trabalhar em salão, então, aí eu conheci o pessoal das raves, daí final de semana ia pra rave, era uma loucura. Uhum. E vivi por acho que uns 2 anos nessa fase, assim. E é o ditado do Maria vai com as outras, né. Sim, "Ah, eu quero ser da galera, então eu tenho que fazer o que todo mundo tá fazendo". Mas graças a Deus, assim, nunca fui viciada em nada, sim. né, já usei, Uhum. bebia bastante, mas graças a Deus não fui viciada Uhum. pra isso, né, atrapalhar, assim, a minha vida. Mas durante um tempo fiquei presa nisso, né, foi um laço que o inimigo jogou e eu abracei e fiquei durante um tempo nisso por causa das amizades e quer estar no meio da galera. E você falou que você faz terapia, né? Sim. Você conseguiu concluir do motivo pelo qual você, final de semana, sempre saía, né? Pra algum lugar. Você conseguiu concluir o que que era Na isso? verdade, eu não isso ainda não concluí, mas eu não gostava de ficar em casa, Era uma forma de de fugir da realidade fugir ali. da realidade. Eu Uhum. não gostava de ficar em casa. É Sim. algo assim que pra ficar em casa pra mim era insuportável, Tipo, na sua casa na mesmo. minha casa. Entendi. Eu não gostava. Nossa, e que mudança, porque hoje você ama ficar na sua casa. Sim, é o que eu falei. Você curou isso. Isso, tá curado. Glória a Deus, né? Mas eu não gostava de ficar em casa. Eu queria que Era você algo assim falasse para os jovens e adolescentes, porque, assim, muitas vezes eles vivem uma vida em que eles buscam somente a fuga. E a sim. fuga é em droga, álcool. Eu falo isso, pra todos os adolescentes que eu conheço, não só para os meus, né, Uhum. mas todo adolescente que eu vejo, é o que eu sempre falo. A única saída que a gente tem pra fugir de problemas, né, é Jesus. A única coisa que vai curar os nossos problemas, que vai curar os nossos traumas, é o amor de Jesus. Não tem Você pode procurar onde quiser que você não vai achar. Eu procurei em vários lugares e não achei. Eu só achei quando eu realmente encontrei. Porque as drogas. Quer falar, Tess? Pode falar. É, isso mesmo que eu Ah, eu Sim, vou pra balada, eu vou usar droga e vai ficar bem. Daí no outro dia você aí acorda vem a e o culpa. vazio E e o a vazio. culpa, É. e você não consegue preencher o vazio, porque o vazio é o Não que tá faltando preenche, é é Jesus. uma vida totalmente vazia. E hoje eu vejo algumas pessoas e eu falo: "Nossa, eu oro tanto pela vida das pessoas, porque eu quero que elas conheçam esse amor que eu conheci, para elas entenderem o que eu falo". Porque tem gente que olha para mim e fala: "Ah, agora porque tá na igreja quer ser santa". Não é Não, isso, as não é. pessoas não entendem que não é isso. É você entender que o que preenche qualquer vazio em nós
é o amor de Jesus. Sim. E Você que nos leva se nos leva à negar renúncia. todos os dias. Até quando eu me batizei, eu eu questionei Deus, eu falei: "Senhor, e se eu não conseguir deixar de fazer coisas que não te agradam, né, como vai ser?". E eu fiquei com esse pensamento alguns dias. Aí quando eu me batizei, teve coisas, assim, que foram instantâneas, que eu não tive mais coragem de fazer. Uhum. Bebida alcoólica é uma das coisas que nossa, não sabe quando você olha e antes eu bebia muito. Antes de ir pra igreja, assim, eu bebia muito. Mas hoje eu olho, pessoas bebem, e a gente tem muitos amigos que bebem ali perto da gente. Eu respeito, né, porque a gente até tenta converter os amigos, né, mas não é tão Uhum. fácil. Mas eu não tenho vontade nenhuma. Eu olho para aquilo e lembro da vida vazia que eu tinha quando eu fazia isso. Sim. Então, é algo assim que eu queria que todo mundo entendesse, Sim. que a gente não E precisa daquilo. e essas coisas não são pelas nossas forças, né. Não. Eu tenho muitas amigas, assim, que a gente tem um grupo que é de amigas de infância. E esses dias eu saí do grupo por uma bobeira, assim, uma discussão boba. Não chegou nem a ser uma discussão, mas eu saí do grupo e uma delas mandou mensagem pra mim: "Amiga, quem vai falar de Jesus pra gente Ah, agora?". meu Deus. E eu falei: "Gente, vocês têm meu número, eu vou continuar falando de Jesus pra vocês, mas só não vou falar no grupo". Uhum. E mas isso, né, a gente fica pensando, né. E um dia a pastora Eliane falou pra mim, ela falou: "Filha, você é a Bíblia que elas estão lendo. Uhum. Você é a única pessoa que tá levando a palavra pra elas. E é por isso que Deus ainda te mantém nesse lugar". Então, às vezes, tem lugares que a gente não entende por que tá, né, mas é porque Deus quer que a gente esteja ali, né, fazendo algumas Uhum. coisas. E mas às vezes as pessoas olham e: "Ai, porque ela anda com as amigas que ainda, né, estão no mundo, então, né", as pessoas duvidam, assim: "Ai, mas é diaconisa, cuida de criança", mas elas não entendem que eu tô ali pra falar de Jesus pra elas, Sim. porque se eu não falar, quem vai falar, É né? porque falar de Jesus pra quem já conhece é fácil, né? Sim, Agora você ser luz na escuridão é, é é difícil, difícil. é bem difícil. Sim. Mas eu faço, às vezes com dor, mas tô Uhum. lá, tô fazendo o que Deus Sim, mandou. é verdade. E é algo bem difícil, ainda mais nos dias de hoje, né. Sim, Que a gente apesar de a gente achar que tem muitas informações sobre Jesus e que as pessoas já ouviram, tem muitas pessoas que não ouviram sim. sobre o verdadeiro amor. Mas eu vejo que as sementes que eu tô plantando estão crescendo, Glória a Deus. estão crescendo. Glória a Deus. E a gente não pode ter vergonha de falar. No início eu tinha vergonha, tinha medo de falar algo. Será que eu tô falando certo? Será que foi assim, né? Porque daí tem gente que ainda, Uhum. você fala, a pessoa vai lá, vou ler, vou pesquisar pra ver se é assim mesmo. Então eu ficava, Senhor, mas e se eu falar alguma coisa errada, né? E daí a pessoa, né, foi lá, "Ai, mas não foi assim". E hoje não. Eu falo conforme, né, vai surgindo a conversa, "Ai, mas em tal versículo tá assim, então a vida, né, tem que ser dessa forma", e eu falo, Deus vai conduzindo, né, Hum. quando ele precisa que seja falado em nome dele, ele vai conduzir. Não Amém. precisa a gente ser expert, né. É isso aí. E, bom, você falou já que você teve um histórico na Deus e Amor e tudo mais. Sim. Como que foi conhecer a graça no meio de todo esse pensamento? Como que foi? Olha, no pra mim foi bem fácil, assim, não vou dizer que foi difícil, porque, eu estava na Deus é Amor, mas eu não seguia doutrina nem nada, né. E Hum. tinham coisas que eu ficava pensando, eu falava: "Nossa, mas eu acho que eu não conseguiria, né, seguir isso nessa doutrina". E daí eu até Dá um falava: exemplo pra "Deus, gente, Daisy, dá um exemplo do que eh, doutrina. o cabelo, Ah, sim. ai, não pode cortar o cabelo, nem a pontinha". Mas você teve cabelo enorme, assim, longo por Mas bastante é tempo, porque né? eu gostava, né, Sim. e o Ed também. Ah, Então sim. Ai, Então, ai. quando você Ai, ai. apareceu. olha, não, foi muita conversa, eu conversei muito com ele, eu conversei muito com Ele disse que ele ele, conseguiu perder o dele. Porque porque, assim, foi um momento que eu estava perdida. E eu me olhava e falava: "Eu não me reconheço mais, quem sou eu?". Eu estava tendo uma crise de identidade. Uhum. E eu comecei a orar e veio isso na minha cabeça de cortar o cabelo.
Aí eu conversei com a Lia, né? A Lia é minha best, minha confidente. E falei, Lia, o que que você acha, né? E assim, eu e a Lia, a gente estava numa fase que todo dia a gente conversava sobre tudo, assim. Então ela eu já tinha contado, né, coisas que estavam acontecendo comigo e tal. Então ela falou, amigo, acho que vai te fazer bem. Eu falei, então me ajuda em oração, porque eu quero ter certeza, eu não quero fazer algo que desagrade a Deus, né? E a gente começou a orar, e eu comecei a conversar com o Ed, né, e tudo, e ele falou, amor, se você acha que isso vai melhorar, né, então faça. Não que seja, né, o meu gosto, mas, mas se você Ai, acha que meu Deus. vai te ajudar. Aí conversei com a mãe do Iago, né, e ela me ajuda bastante também, e ela também tá fazendo a faculdade de psicanálise, né, então ela me ajuda bastante. E daí ela me chamou e falou: "Por que que você acha que você precisa cortar o cabelo?" Eu falei: "Lá vem, né, querer me analisar". Mas ela também me ajudou a entender algumas coisas, e daí eu tomei a decisão, falei: "Não, eu vou cortar". E aconteceu muita coisa boa porque não foi só um corte de cabelo, né, deu Sim. uma renovada, assim, em algumas coisas que precisavam. Você cortou e já cresceu um monte, né? Já cortei 2 vezes. Meu, Ah, nossa querida. ai, me abençoa, Cortou Daisy, de com esse, uma vez, com esse crescimento. Obrigada. abençoou. Você não percebeu, Ed, que cortou de volta? O Ed tá assim, ó, Não vai absurdo. deixar eu ir na Val mais. Abismado. Meu Deus. É, Ai, ai. Mas sabe que eu faço terapia com uma psicanalista também. E, gente, assim, ao mesmo tempo que é bom, é péssimo, porque ela fala, mas por que que você acha? Não, mas me fala, você não posso falar nada, você que tem que decidir. Ai, como isso é, é né? difícil, né? Mas é muito legal, mas é difícil. muito interessante. Mas eu falo, todo mundo deveria fazer terapia. Gente, façam terapia. É verdade. Você consegue se bom. enxergar assim, uma Daisy antes da terapia, uma Daisy Sim. depois? Tem algo até que eu não contei pra ninguém na minha vida, eu consegui liberar isso na terapia. Eu não sei, eu acho que eu tinha criado um bloqueio e guardado aquilo numa caixinha, que foi um abuso que eu sofri quando eu era criança, antes dos meus pais se separarem. E eu não falava sobre isso, eu nunca contei, nem o Ed sabia, ficou sabendo só quando eu falei sobre isso na terapia, porque era algo como se eu tivesse esquecido. Não estava esquecido, né? Uhum. Mas eu nunca contei pra ninguém sobre isso. E isso desencadeou algumas coisas na minha vida. A dependência de ter um namorado foi uma das coisas. Eu entendi isso na terapia também. Porque eu não queria ser uma pessoa sozinha, eu queria ter um namorado. E isso foi devido ao abuso, né, e só depois da terapia que eu consegui entender. Só que eu entendi também que essa ferida precisou ser aberta Uhum. pra ela ser curada, pra ela ficar cicatrizada, né, porque ela não estava cicatrizada, ela era uma ferida que estava com um curativo ali. E eu tive que abrir ela pra poder curar. Amém. Glória a Deus por isso. Sim, E, inclusive, essa questão do abuso, ela é muito séria, porque ela deixa muita marca. sim, Eu também sofri abuso na minha infância e eu vi que essa questão da dependência não era só com namorado, mas era com amizade também. E daí também. você se coloca num lugar em que você não é querido, mas você precisa provar que você é uma pessoa boa para as pessoas gostarem de você. Sim, E tá aí o valor da terapia, né? A gente exatamente, a consegue gente consegue entender isso, né. alguns comportamentos que, inclusive, eu tinha muita culpa e me julgava muito por muitos comportamentos, que era, na verdade, uma reflexão daquilo que eu já tinha passado, né? Sim, e a gente só entende isso fazendo terapia. Hum, Eu levei, né, 30 anos pra entender isso, sim. mas foi só depois da terapia, que alguém me ouviu e soube me ajudar a entender o que acontecia. E por isso eu falo também da importância dos pais sempre estarem cuidando dos filhos. Era uma pessoa próxima, era criança também, Uhum. né, era uma menina, criança também deveria passar por coisas que Provavelmente. eu acredito que piores do que eu, né, tive essa experiência que nem foi um abuso é muito grave, mas digamos que foi leve. Mas eu acredito que ela tenha passado por muita coisa. Porque a mãe bebia, vivia trocando de Uhum. parceiro, então eu acredito que ela passou coisas bem ruins. Então, eu não tenho mágoa dela, né, Uhum.
Eu de vez em quando até vejo ela, mas assim, não tenho mágoa nenhuma, Uhum. porque eu acho que ela também era uma criança que passou por um momento sofrendo na vida dela e não tinha com quem contar, E uma coisa que eu aprendi na minha terapia, que você não pode culpar crianças. Porque uma criança que faz algo é porque ela também já passou por porque aquilo. já passou por aquilo, exatamente. Então, quando eu falava na minha terapia que eu não me perdoava, ela falava: "Gente, você tem que se perdoar, se você era uma criança, tal pessoa era uma criança, todos eram uma criança, e criança não faz aquilo naturalmente, né, enfim". Sim. E a gente precisa conversar muito com os nossos Sim. filhos, explicar que eles têm que contar pra gente tudo, Uhum. né. É difícil, não é fácil fazer isso, Hum. né. Eu e a Thaís que somos mães, a gente sabe. Vai Sim. chegar um momento em que eles não vão querer contar todas as coisas, né, porque acho que isso vem junto com a fase ali da pré-adolescência, né. Eles se fecham um pouco mais, mas é muito importante a gente estar 100% ligado no que acontece com eles, qualquer comportamento diferente. Uhum. Porque geralmente o abuso vem de quem tá próximo, Isso. nunca é de uma pessoa que tá mais distante. E eu até enfatizaria o fato de observação, Sim. porque no meu caso eu fui abusada dentro de casa pelo meu pai, então, eu estava numa situação, assim, que como que eu ia falar pra minha mãe? Era uma situação muito E o crítica. engraçado é que às vezes quem sofre o abuso se culpa, porque Ficou acha que tá fazendo algo, né, pra aquela pessoa que tá querendo abusar de E você, muitas vezes até o abusador faz com que a criança se sinta assim. se sinta Então daí culpada. você fica reclusa, mas eu lembro, assim, alguns comportamentos que eu fazia que era nítido, mas como, enfim, as pessoas trabalhavam, não tinha, assim, aquele Sim, cuidado, tudo mais, passava batido, sabe. exatamente. Então é muito importante os sinais sempre, né. Sinais, os pais têm que estar sempre muito atentos aos sinais. E você que tá assistindo, se algum dia você foi abusado de alguma forma, não precisa ser necessariamente sexualmente falando, busque ajuda para que você na sua geração isso não se repita, por conta dos comportamentos. Não falo nem por uma maldição hereditária, mas é porque a gente reflete muitas vezes o que a gente viveu, Que a então gente viveu. busque ajuda, não se permita viver você não tem culpa e você não merece viver de novo o que fizeram com você. Busque ajuda. E isso de maldição hereditária, né, eu tô lendo sobre isso, e como a gente carrega uma bagagem que não é nossa, né. Uhum, Eu às vezes me pego dando uns gritos em casa que eu paro: "Opa", porque a minha mãe gritava muito. uhum. E eu falava: "Eu não quero fazer isso com os meus filhos", mas é muito automático. Quando você vê, você tá gritando, você tá reproduzindo aquilo que você viveu. E é uma luta constante. Sim, É uma luta diária que eu hoje aprendi que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estar sempre, né, focando né, colocar na minha mente: "Eu não posso fazer assim, tem que ser diferente". Porque é muito automático, quando você vê, você já fez. é verdade. E a gente vive coisas que a gente não queria ter vivido e a gente fala: "Ai, não quero passar isso para os meus filhos". Mas quando a gente vê, a gente tá passando, mesmo sem Uhum. querer. Então a terapia, gente, é É, maravilhosa é. por isso, ela ajuda a gente a enxergar isso, porque às vezes a gente não enxerga. Uhum, E na terapia a gente acaba enxergando uhum. essas coisas que a gente faz no automático. Inclusive a gente tem por ser criança, adolescente, conviver com os pais, a gente admira muito os pais, né. E Sim, até mesmo eles fazendo coisas, assim, erradas ou, assim, não convém, a gente acaba reproduzindo achando que é algo normal. Então eu, sim. por exemplo, tive muita quebra de paradigma, quebra de crenças, assim, que eu vivia lá na minha casa e que não faz sentido, nada a ver com cristianismo, nada a ver com Jesus e enfim. Fale, Thaís, um pouquinho. Tranquilo. Eh, e eu vejo, assim, hoje, teve vezes, assim, que eu falava: "Nossa, que raiva da minha mãe, né, por ela fazer Uhum, dessa forma, né". Mas, hoje, né, com a terapia eu aprendi que ela teve também os motivos dela né, na infância dela, o que que ela passou, né. Então uhum. hoje eu entendo que minha mãe sofreu muito, ela Sim. veio embora de Minas, né, minha mãe é mineira. Ela era uma criança, veio para cuidar de criança na casa dos outros, limpar a casa dos outros, veio morar com parentes, né. E então eu sei que ela sofreu muito também na vida dela, né. Quando ela morava em Minas, ela colhia café, Uhum. então, tipo, ela não teve uma vida fácil. Então hoje eu entendo que ela tentou fazer o melhor dela Sim, com o que ela tinha, né, sim. no que ela aprendeu, Ela no que ela tentou ser podia. melhor do que a mãe dela foi pra ela. Sim, E é muitas vezes a gente acaba, né? sim. Ai, minha mãe foi chata, minha mãe foi Aham. isso. Mas a gente não para pra pensar como foi a Como foi vida a vida dela, dele. como que ela foi criada. Exatamente.
E mas hoje, assim, eu aprendi muita coisa na terapia, apliquei na minha vida, então hoje eu perdoei meu pai por tudo também. Meu pai eu tinha muita mágoa por meus pais serem separados. Hum. Meu pai bebia muito, ele batia na minha mãe, então eu entendo o porquê eles se separaram. Mas eu lembro de vezes que eu ficava esperando meu pai e ele não ia me buscar. Uhum. E eu me emociono em falar, mas hoje eu perdoei, Sim. eu consegui perdoar. E hoje a nossa relação é restaurada. Amém. Mas eu fiquei anos sem falar com meu pai. Hum. Então a gente tem que buscar ajuda pra gente não viver esse tipo de coisa, porque é muito difícil. Uhum. É interessante que hoje você consegue abraçar a Daisy adolescente Sim, e falar pra ela que tá tudo bem, que né, tá que era tudo uma bem. fase. E Que que vamos lá. decisões dos nossos pais não tem nada a ver com a gente, né, é uma decisão Sim, deles. exatamente. Só que muitas vezes a gente acaba carregando essa Sim, bagagem, né. sim. Inclusive eu penso muito assim, minha mãe é uma pessoa individual que ela não tem que tomar decisões por causa de mim, porque eu me Sim, culpava muito, né, por conta do que eu vivi e tudo mais, então eu sempre penso nisso. Ela não é obrigada a fazer o que eu quero que ela faça. sim. Né, cada um no seu espaço. Mas é bem difícil separar isso, É ainda mais na difícil. adolescência, na infância. Daisy, conta pra gente, essa fase do perdão. Que o perdão, você acabou liberando a vida do seu pai quando você perdoou ele. Sim. O meu pai, a gente teve um acontecido que foi fora isso da infância de eu ficar esperando e ele não ir me buscar, ele sempre, foi ausente na minha vida, sempre. E eu tive alguns namorados que eu fiz a terapia quando eu antes de conhecer o Ed. Essa menina que eu morei com ela, depois de um tempo ela se separou do marido e eu fui morar com ela de novo. E ela me levou pra fazer terapia. Ela falou: "Daisy, eu acho que você precisa fazer terapia". E eu namorei 2 meninos que eu não queria namorar, mas eles me tratavam tão bem, cuidavam de mim, que eu acabei namorando. E eu entendi na terapia que eu namorei porque eu estava procurando a figura masculina do meu pai, que tinha que cuidar de mim e não cuidou. Então, eu aceitei a namorar, por quê? Porque eles cuidavam bem de mim. Mas eu Uhum. não via eles como namorado, eu não queria eles como namorado, Você era queria só alguém que pelo cuidasse cuidado. de você. Sim, É. era só pelo aquele cuidado. E só com a psicóloga me mostrando isso que eu entendi, porque eu falei pra ela: "Eu não consigo falar não". E ela falou: Uhum. "Daisy, você tem essa dificuldade por causa desse trauma com o teu pai". Uhum. E eu lembro que teve uma época que eu não queria morar sozinha, e eu fui pedir pra ficar na casa do meu pai, e a minha madrasta não deixou. E assim, a gente teve uma discussão muito feia, ela veio em cima de mim, a gente acabou saindo no tapa, e o meu pai ficou do lado dela. E isso me machucou muito. Sim, mais uma vez ele E daí a causou uma gente ficou ferida. muito tempo sem se falar. Aí, passado um tempo, eu fui morar na casa que era no terreno dele. Aí, quando eu tive a Rafa, começou a melhorar nossa relação. Mas ainda era aquela coisa meio, sabe, eu não tinha liberdade igual na casa da minha mãe, de entrar, de pegar uma água na geladeira, de se ter um bolo lá, eu ir pegar um pedaço, né. Na casa da minha mãe eu tenho essa liberdade, sempre tive. Na casa dele não, parecia que eu estava na casa de um estranho, né, até na casa das minhas amigas eu me sentia melhor do que na casa dele. Aí quando a Rafa nasceu, ele começou a se aproximar um pouco mais. E a minha madrasta também, e assim, eu perdoei, mas não perdoei, né. Aquela coisa de: "Ah, eu perdoei", mas era só da boca pra fora. E aí um dia na Deus e Amor, eu fui revelada de que eu só teria paz no meu coração o dia que eu perdoasse do coração, Uhum. não da boca. E daí falei: "Meu Deus, né". Aí comecei a orar pra Deus, né, tirar isso do meu coração. E e Deus foi tirando e quando eu vi já estava, totalmente diferente a relação com o meu pai, sabe. E hoje, nossa, meu pai meu Deus, todo dia, Sim. se puder a gente tá se falando, ele sempre liga: "Ai, tô orando por vocês, tô orando pela pizzaria". Aí a gente vai na casa da minha mãe, que agora mora na praia, ele também mora na praia, então daí eu ligo que tô lá, ele vai lá na casa da minha mãe, porque os 2 têm uma convivência boa. Sim. Eu falo que eles têm muita maturidade, porque Sim. quando minha mãe morava aqui ainda, minha mãe passava as férias na casa dele, na praia.
Então, até no Dia das Mães, a gente foi almoçar lá na praia, que minha mãe já tinha se mudado. E tava todo mundo lá. Minha irmã, meu pai, com a minha madrasta. E a minha mãe falou há quanto tempo que a gente não tinha família assim, né? Reunida, porque eu também tive uma briga com a minha irmã e, enfim. Aí fazia muito tempo que a gente não se reunia. E nisso eu vi. Eu falei, realmente, Deus restaurou aquilo que estava ali ainda guardado, né? Que eu pensei, eu perdoei, né? E tal. Então, Deus, no Dia das Mães, me mostrou que realmente eu tinha perdoado. Que benção. Né? Que eu perdoei a minha irmã pelas coisas que aconteceram, perdoei o meu pai, perdoei minha mãe e meu padrasto. Né? E hoje eu tento ver e cuidar deles com amor. Né? Eu falo, Deus, que eu não fique pensando em coisas que eles fizeram que eu não gostei, que me fizeram mal. Então, eu tento fazer com muito amor. Eu só penso nisso. E sempre me pergunto, né? O que Jesus faria? Então, eu vejo dessa forma hoje. Então, a transformação que Deus fez quando eu realmente falei, não, eu vou perdoar de coração, foi inexplicável. Inclusive, até puxar esse gancho, né, que a gente consegue perdoar quando a gente entende que foi perdoado. Sim. Pelo amor de Deus, né? Inclusive, no sábado, na conferência, é pastor? Como que ele fala? Missionário. Missionário, né? O missionário, Pastor Pedro. Ele falou bem assim, né? O que é o perdão? É você me roubar uma caneta, eu te perdoar. Roubar meu celular, vamos, roubar meu celular. Você roubou meu celular. Eu sei que foi você. Sim. E você fica com o celular e você dá fim no celular. Vende e pega o dinheiro pra você. O perdão é eu. Beleza, eu te perdoo, Daisy. E eu assumo as prestações porque eu nem terminei de pagar meu celular. Eu continuo tranquila com você. Porque, na verdade, foi isso que Deus fez por nós, né? É a gente não esperar justiça. Não, justiça não, é perdão. É diferente. É diferente. É totalmente diferente. O perdão é algo que muita pessoa não consegue fazer. Porque elas não entendem que o perdão não é sobre o outro. É sobre nós. A gente perdoa pra nós, pra tirar o peso do nosso coração. Sim. E as pessoas não entendem, elas acham que não. Tá perdoando. Mas eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela não merece. É bem isso. Não vou. Mas não é sobre isso. Por que eu vou perdoar? Inclusive, eu comento muito em post que fala sobre perdão e tal. Eu comento muito. E os comentários realmente têm bastante curtida e bastante comentário. E a minha intenção, na verdade, é incomodar a pessoa, né? No sentido assim, tipo, evangelizar de uma forma, né? E daí tava lá, eu consegui perdoar depois que eu entendi que Jesus me perdoou. Eu coloquei isso lá sobre o meu pai. E daí bastante gente comentando, né? Eu nunca conseguiria fazer isso. Porque como que você fez isso? Você negou a sua dor. Mas é que não é sobre mim, não é sobre nós. E, tipo, não é pela minha força. Não existe. Eu, na minha humano coração, jamais perdoaria. Ninguém. É porque a gente se permite ser usado pelo Espírito Santo, né? Se permite ele cuidar do nosso coração. E não é fácil. E ainda, eu falei com uma psicóloga, guardar mágoa gera problemas de saúde, inclusive câncer, gente. Exatamente. Porque é algo que você guarda e fica corroendo. O que corrói por dentro? As pessoas não entendem isso, né? As pessoas, bem capaz, isso não pode acontecer. Tem um estudo que comprova que muitas pessoas são doentes por falta de liberar perdão, né? Sim. Hoje isso é muito falado, né? Mas mesmo assim as pessoas têm um coração tão endurecido que elas não querem perdoar. Às vezes uma coisa tão pequena, né? E eu falo, gente, vocês precisam aprender a fazer isso. É verdade. É muito libertador, né? Pra gente que libera o perdão, a gente se liberta. E eu falo, eu perdoei e eu tô liberta comigo mesmo. Se a pessoa não perdoou por algo ou quer continuar fazendo algo que tá prejudicando os outros, daí é ela com Deus. Sim. É ela que vai prestar conta do que ela tá fazendo. E hoje tudo que eu vou fazer eu penso dessa forma. Sim. O que Deus requer de mim? Ele quer que eu faça isso, então eu vou fazer porque eu tenho que ter comigo e quem vai me julgar é Deus. Não é se o meu vizinho, se minha mãe, meu pai gostam de mim ou não. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Sim. Porque no final o negócio vai ser eu e ele, né? Então as pessoas têm que entender isso, né? Que o perdão é uma decisão, né? Perdão é uma decisão. Você decide, só que você decide todos os dias, todos os dias. Uma hora você vai sentir a leveza, mas você não sente pra depois fazer, você faz pra depois Você sentir. faz pra depois sentir.
E é Né? difícil, porque as pessoas não querem. Elas Não. querem, não, primeiro eu quero sentir. Ah, Deus, primeiro eu quero que você faça isso, pra depois eu Revela fazer pra tal mim, coisa. Senhor. Eu acho Bora, que Deus e você amor. lembra o perdão, fala assim, quem perdoa esquece. Você não esquece, mas esquece. quando Não. você lembra, não te traz mais dor. Não te Isso traz mais mesmo. dor. Tem uma situação na minha vida que, por um tempo, assim, era muito difícil de falar. Hoje é tranquilo. Vou contar, amor. O Ed tem uma filha. Com quantos anos eu vou habitar? De 9 anos. Que foi na época que a gente ficou 8 meses separados. E isso também eu fui revelada. Eu tinha que perdoar do meu coração. Porque quando aconteceu tudo, e ele contou que a menina estava grávida e tal, e a gente tinha recém voltado, assim. E daí ele falou, ó, ela me contou agora, então você decide se você quer ficar comigo ou não. E eu fiquei desesperada. Eu falei, e assim, na minha cabeça, não vou perdoar isso, nunca. Nunca vou perdoar. E daí eu fui na igreja, né? Pedi direção pra Deus. Passa o endereço lá depois, Pra Deus Daisy. e amor. Vou divulgar aqui, lá. mano. Aí, cheguei lá, fui revelada. A irmãzinha me chamou. Tem a irmã Percy. Ela mora perto da minha casa. É bem cara da irmã do Coque, é verdade. E, gente, aquela mulher é muito usada. Nossa. Aí, assim, não fui revelada durante o culto, né? Aí, na hora de ir embora, né? A paz, a irmã e tal dela pegou na minha mão, ficou me olhando. Eu falei, lá vem, né? Daí ela, irmã, Deus tá mandando eu falar pra você não retroceder e não desistir. É onde ele te colocou e é o que ele te deu. Eu falei, tá bom, irmã. Fui pra casa, né? Mas eu fiquei com aquilo. Eu falei, Senhor, será que é? Será que não é? E fiquei com aquilo. Na semana seguinte, fui de novo. Aí tava uma pregadora de fora. E, e ela pegou e falou, tem uma irmã aqui que aconteceu uma coisa na sua vida, na sua família. E você perdoou da boca pra fora. Lá E vem. Deus tá falando que é pra você perdoar do seu coração e que não é pra você se separar. Porque a tua família foi ele quem deu. E aconteceu pela permissão dele. Aí pronto, né? Mas Aí eu. foi de dedo assim? Era Então, daí eles revelam e daí eles esperam a pessoa levantar a mão, né? Ninguém levantou a mão nessa revelação, porque era uma revelação muito específica, né? Aí eu, né, com vergonha ali de levantar, mas foi só eu querer levantar, ela, vem, irmã. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Pegou na esquina ali. Então, daí já desabei chorar, né? Aí vem as irmãs, oram pela gente. Daí eu falei, Senhor, me ajuda a tirar do meu coração, porque é algo que eu sempre falei. Falei, não, isso não tem perdão, né? E foi Deus mesmo, assim, trabalhando, né, no meu coração e tudo. Mas hoje e assim, foi uma fase difícil, porque eu ia trabalhar e tem algumas clientes que as crianças vão junto comigo, né? E o Davi era pequenininho, a Rafa também. E a Rafa falava pra todo mundo: Você sabia que vou ter uma irmãzinha? Daí as pessoas olhavam pra mim: Você tá grávida? Não. Daí a minha cara, né, como que ficava, né? Aí eu tinha que contar toda a história pra pessoa entender. E assim, e fui muito julgada também, né? E Sim. as pessoas olham: Nossa, como que você vai ficar com um cara que a mulher tá grávida dele? Então as pessoas apontam muito o dedo, né? Mas foi por obediência também, né? Sim. Porque, né, tem o amor, mas é uma Sim. coisa que, meu Deus do É. céu, você fica Por pensando si como que mesmo eu você não vou. faz, né? Mas assim, ajudei o Ed a comprar roupinha antes dela Sim. nascer. A minha sobrinha tem quase a mesma idade, acho que nasceu um mês antes. Então, tipo, muita coisa, minha irmã também. Ai, pega da Micaela e leva pra ela e tal. Então, tentei dar o meu melhor, né? Às vezes com uma dor no coração até você perdoar totalmente, né? Sim. Mas até hoje, ela foi lá em casa. Oh. Antes da gente vir, ela foi lá ver o Ed. Então é algo que assim, Deus tirou do meu coração aquela mágoa que tinha ficado e me ajudou a entender. E E era um assim, propósito dele, né? Não era meu. Propósito dele. se for ver o que você passou com a tua madrasta e o que ele tá fazendo como pai hoje, né? Você agora é a madrasta, então. Você tá Eu vou ser a boa draça, não? Você tá fazendo uma história boa, né? Porque do que você passou,
Você poderia refletir a mesma coisa, mas hoje você dá o seu melhor. E é gratificante. Isso. E isso, assim, foi muito difícil perdoar isso. Sim. Então, eu falo, gente, isso é um exemplo muito grande do perdão, né? Porque muita mulher olha pra mim e fala, ai, eu não perdoava. Ai, eu amo ele, mas não perdoava. Ai, eu matava. Ai, Mas é que quando acontece com a pessoa é diferente também. Falar da é boca pra fora é diferente. muito fácil, É, é. né? Hã? Fala aí, fala. Ele tinha que pagar a pensão pra mim também. Tinha um acordo. Tinha um acordo. Ó, o Ed falou bem assim, que tinha que pagar a pensão pras 2 mulheres. Coitado do Ed, trabalhava pra pagar a pensão. Mas dá certo, Ed. Senão você já sabe que eu quero Chinandrol, né? Cadê? Oh, Não, meu Deus, que mas fase, né? graças a Deus, assim, hoje a gente leva na brincadeira, Sim, né? E eu perdoei, assim, entendi que. E fui obediente, né? sim, Porque Deus sempre falando, não é pra separar, não é pra separar. E eu, às vezes, né, ia emburrada, mas ia, tava ali, obedecendo. sim, Né? Mas hoje eu vejo a transformação que Deus fez depois de tudo isso, né? E que foi um propósito dele, que eu acho que se de repente não tivesse acontecido tudo isso, a gente não estaria junto, sim. não teria casado, não, né, enfim. E eu sempre falava, não sei se pela separação da minha mãe, provavelmente, mas eu sempre falava, eu não quero casar pra me separar e não quero ser mãe solteira. Uhum, Não tenho nada contra, eu admiro muitas mães solteiras que criam seus uhum, filhos, que fazem o papel de pai e mãe, né? sim, Educam muito melhor às vezes do que se estivesse com a presença do pai. Mas eu não queria, era uma coisa minha, uma sim, particularidade uhum, minha. Eu sempre falava: "Não, eu não quero sim, casar pra me separar, e também não quero ser mãe solteira". Então, sim, então acho que isso faz parte do que eu uhum, pedia pra Deus, né. E hoje eu entendo que tudo tem um propósito, né. sim, E eu falo pro Ed, ele mandou a Babi com algum propósito pra ele, né, não só pra mim, mas pra ele também. uhum, Então a gente tem que enxergar dessa forma, tudo tem um sim, propósito. é verdade. E agora eu queria que você falasse para as pessoas que estão aqui, como insistir num casamento. Porque você viveu altos e baixos, você viveu de todas as histórias imagináveis, né? Nossa, a gente nosso casamento, eu falo, eu acredito que Deus tá trabalhando no Ed pra ele Sim, ter coragem de falar sem vergonha, sim. porque na Ó, verdade ele até fala, gente, ele fala que ele tá tem na lista vergonha e já. tudo, mas quando ele começa a falar, ele começa a pregar para as pessoas, Uhum. Olha né. só, evangelista. E eu falo que o nosso casamento vai ser testemunho para edificar muita vida. Amém, A gente amém. eu tenho isso, assim, de que um dia a Sim. gente vai liderar casais. Amém. Porque, né, você que tá passando uma luta no seu casamento, coloca na mão de Deus e pede direção. É isso que você tem que fazer e ser obediente. Se Deus falar fica, você fica. É. É E tem Deus à gente frente de tudo, terminando por tão pouco, né? por tão pouco. Por tão pouco, assim. Na pandemia teve um alto índice Sim. de Porque não términos, é né? fácil, né, o casamento é muito difícil, gente. São 2 pessoas eu e o Ed, a gente é totalmente diferente. Uhum, A gente, né, olhando, a gente fala: "Meu Deus, como que conseguiu casar 2 pessoas extremamente diferentes?". uhum. E mas quando Deus tem um Sim. propósito, ele muda, ele transforma, ele vai moldando, né, e a gente vai aprendendo a conviver. Mas Amém. é difícil, não é fácil É, não, gente. é todo dia tentando, é todo dia Todo dia. tentando. Acho que em todo casamento é assim, né? Não tem como negar. Lá em casa é um fleumático, uma sanguínea. Hum, coitado Eu do meu acho que marido. o Ed é sanguíneo, Sanguíneo? Aí, ó. E você é reumático. fleumática? Ah, então igual lá em casa, você que trocou. Ah, tá. E você, Thaís? Eu ia falar que lá em casa a gente faz assim, às vezes é melhor você ter paz do que você ter razão. Sim. Então, às vezes eu falo: "Tá, você tem razão, vai, eu quero ter paz, então tá, a razão tá com você". Então, mas antes eu discutia muito, sabe, eu ficava cutucando ali. O Ed, ele é muito explosivo. Então, tipo, falou uma, falou 2, na terceira ele já explodiu. Então e eu sou muito do ficar falando, ficar falando, ficar falando. Aí eu aprendi, eu falei: "Não, tem que, né, falar uma vez e ponto. Se Uhum. ele entender, tudo bem, se não entender, Deus vai fazer ele entender uma hora, e tá tudo certo".
Eu acho que também vem a questão de se respeitar. Eu não quero falar agora, me respeita. Porque Hum. lá em casa a gente ficava assim, ai, eu não quero falar. Daí ficava, mas o que que você tem? Eu não quero Aham. falar. Daí ia até que explodia. E Sim, agora a gente vai assim, eu não quero falar agora, eu tô estressada, depois Sim. você conversa com você. E É. tá indo. Acho que tudo é É. questão de diálogo, de Sim. exatamente. um respeitar o Um outro. respeitar o outro. E eu vejo muitos casais que, eu não posso fazer tal coisa porque meu marido não deixa. Ou porque meu marido não gosta. Tem coisas que antes eu ficava implicando com o Ed. Jogar bola era uma coisa, Uhum. né? E hoje, quer jogar? Vai, né? É o que ele gosta de fazer. Então não adianta eu ficar batendo de frente com isso. E assim como tem coisas que eu gosto de fazer, que ele também, que aí vai, né? Porque tem que ter esse respeito, mesmo você estando casado, resolveu viver uma vida com aquela pessoa, a gente tem a nossa vida Uhum. sem a pessoa também, né? Sim. A gente tem amigos diferentes, então acho que tem que ter esse respeito, né? Eu Uhum. quero ir tomar um café com as minhas amigas, pode ir, né? Então, Sim. tem que ter isso, né? Sim, com Eu certeza. acho que isso faz toda a diferença, você respeitar o tempo de solitude da pessoa. É. Inclusive, eu tava Isso mesmo. conversando isso com uma amiga minha essa semana. Que ela só quer sair quando o marido tá e o marido só sai quando ela tá. Mas daí você não consegue, assim, desabafar, porque tem coisa que você só quer falar, assim. E às vezes o marido não. Eles gostam de arrumar solução pra tudo. A gente não quer a solução, a gente A só gente quer só quer falar. falar. E daí uma amiga é ótima pra isso. Né? Então Sim, é bom ter aquele momento que você consegue, se distrair, assim, né? Essa semana eu saí exatamente. tomar café com a minha irmã. Ai, que delícia. Ela foi, me mostrou um museu, daí a gente ficou conversando, andando, Ai, é muito bom, conversando, né? conversando. Eu falo, quer me chamar pra algum rolê, é pra tomar um café. Ai, muito bom. É a melhor coisa. Hum? Ó, a Ai, Val tá falando que café com bolo. Ó, chamem a Val pra Porque a café com Val vai bolo. trazer café com bolo. Que delícia. e uma coisa minha também, eu amo cozinhar pras pessoas, Uhum. né? É algo que eu tenho feito pouco, até pela correria da vida mesmo. Mas antes, eu e as minhas amigas de infância, todo aniversário a gente fazia um encontro, a gente fazia Ah, isso é surpresa, legal. né, pra aniversariante. O bolo era sempre eu que fazia. Olha só. Então, é a minha forma de mostrar meu amor, né. Aí agora a gente parou um pouco, Uhum. porque, acabou dando muito rolo, porque, uma quer fazer, a outra não quer, uma quer comprar o bolo, outra daí Uhum. começou a dar muita, né, a gente falou: Sim. "Não, vamos, né, parar". Mas eu gosto muito, e gosto de fazer para as pessoas coisas, eu gosto de fazer com a minha mão, não gosto de Sim. comprar algo para os Sua outros, linguagem sabe. de amor é ato de serviço. Nossa, e minha mãe é igual você. Se ela quiser comer qualquer coisa, ela vê no YouTube e faz. Qualquer coisa que ela imagina. A receita não é tua. O que vocês Para estão de falando? mentir, que o patê, a receita é dele, não é, Ah, mentira. tá, deixa eu só atualizar o pessoal aqui. É que o Ed tá falando que a receita do patê é dele, mas às vezes tá falando que é dela. Ordem no tribunal. É que o Quero. patê dela é muito bom, a Nossa, gente tá gente, sério. entendendo. A gente tava comendo pão. Inclusive, eu quero um cafezinho, amor. Traz pra mim um cafezinho. Alguém quer? Quer, Thaís? Quer, Não. Thaís? Enquanto isso, falando de mãos abençoadas, quero falar pra vocês que a Daisy e o Ed, eles têm uma pizzaria lá em Colombo City. Colombo, Paraná. Vocês não vão procurar. Colombo City, não tem. E eles fazem gente, uma pizza. Que ela só não trouxe hoje porque eles não acendem o forno hoje. Porque senão ela tinha trazido uma de banana. Banana o quê? Nevada. Nevada. Gente, é a melhor da vida. Sério. Fala um pouquinho desde quando surgiu esse sonho, de quando abriu, quando fechou, quando abriu de volta. Então, o Ed sempre trabalhou em pizzaria, né. A mãe dele foi revelada na igreja, dessa profissão dele, ele tinha 14 anos, amor? 14 14 anos. anos. E ele entrou trabalhar na Big Pizza, que era uma das maiores pizzarias aqui de Curitiba na época, né, amor? Uhum. Eu lembro dessa Era Big Pizza. no Cabral. Era o point, Aham, assim, eu de lembro de disso. pizza, todo mundo ia lá. Então ele aprendeu a trabalhar lá e assim, lá era uma loucura, né, era muito bom. E de lá pra cá ele se engatou nisso aí, né, trabalhou em várias pizzarias. Aí a gente teve a pizzaria lá que era junto com o bar, foi a primeira tua, né, amor? Lá eu não era tão presente, porque eu tinha o Davi, né, muito pequenininho, então eu ia mais no final de semana. Aí o Davi, ele fugia do bebê conforto. Aí tinha o bar, ele ia lá e desligava a luz do bar, desligava o computador, sistema e tudo. E aí eu ficava pouco lá, não era muito presente.
E daí acabou fechando lá, ele voltou a trabalhar de funcionário. Aí a gente teve uma no Maracanã, né? Comprou de sócio com o meu sogro e a minha sogra. Aí acabou que não deu certo, a gente fechou. Daí tentou uma outra. Não, a gente vendeu essa. A gente vendeu. Daí a gente tentou uma outra com sócio também. Daí também vendeu, que não, né? Com sociedade é complicado. Sim. Aí a gente começou a fazer o salgado de R$1, né? Antes da pandemia, logo que ia começar a pandemia, que foi bem quando a gente casou. Uma coisa boa, né? Nossa. A Meu gente Deus, fazia que fome. empada, esfirra, Ai, era meu bem Deus. gostoso. E aí um dia um amigo dele falou, Ed, se a gente comprar as coisas, você não faz pizza pra gente? Porque tua pizza é muito boa, a gente tá com vontade de comer sua pizza e tal. E daí eu falei, amor, faz pra eles, né? Deu o preço. Daí ele foi, comprou as coisas, comprou umas caixinhas lá e mandou essa pizza. Nossa, foi o bafafá, né? Sucesso. Ai, a pizza do Ed, não sei o quê. Daí ele falou, amor, e se a gente fizer pizza? Né? Na época era um forno a gás mesmo, que a gente tinha comprado pros salgados. E daí a gente, vamos tentar, né? Aí começamos na cozinha de casa lá, fazer. Aí começou pelo boca a boca, né, dos amigos falando, e daí foram vindo, voltando os clientes e aí vamos fazer panfleto? Vamos. Fizemos o panfleto e Já foi. tinha nome nessa época. Era Donterlan. Donterlan. Sempre foi. E daí começou, primeiro boca a boca, daí a gente resolveu fazer panfleto pra dar uma divulgada. Aí começou a vir o movimento, daí o Ed pegou e falou: "Nossa, a gente tinha que fazer um forno a lenha, né, e tal". E o recurso? Não tinha, né? Claro que tinha melhorado, que a gente estava, nossa, bem ruim financeiramente, deu uma melhorada, mas ainda não a ponto de ter o dinheiro pra fazer um forno, que é Investir, né, no negócio ali. 15, 20 mil pra poder. Aí, o Ed tinha recém aberto uma conta no banco e Deus usou um gerente abençoado lá e, do nada, a gente com score péssimo, ele conseguiu o Bendito do empréstimo. Nossa. E aí, nossa, a gente fez o forno e daí foi só melhorando, né? Perceberam que Deus provê desde o buquê, do véu, que é o cabelo, até o forno da Até o pizzaria. forno. E assim, E é tudo na Igreja Deus e Amor, tá? o gerente era nosso cliente. Ele Olha só, comprou a pizza gente. e daí a gente Que falando legal. que era uma pizzaria dele. Nossa, eu comi uma pizza muito boa esses dias e não sei o quê. E a gente conversando, E de era, repente a nossa, gente descobriu que era a nossa pizzaria. nossa, gente. Então ele se esforçou e conseguiu o empréstimo Mas pra ele foi gente. inteligente, ele pensou, pizza boa, vou investir que daí Sim, volta. De qualquer forma, eu vou comer exatamente. a pizza no forno a lenha. E ele nos ajudou, né? Deus usou ele pra nos ajudar. A gente conseguiu fazer o forno. E aí as coisas foram melhorando. Foi indo e daí fomos reformando a casa, porque daí começou a ter um aumento de movimento, não dava pra ficar a minha cozinha mais, né? Foi ficando apertado. Aí foi onde a gente falou: "Não, vamos tirar, separar da casa". E Deus foi provendo em tudo, gente. Amém. Tudo foi provisão de Deus, assim. Daí Deus foi trazendo o recurso financeiro, a gente foi conseguindo fazer, mas tudo tem a mão de Deus. Eu falo, a gente tá onde tá hoje pela mão de Deus. Sim. E tem os altos e baixos, né? Mas eu nunca sou pessimista, assim, de falar, nossa, Deus não tá me vendo mais, Deus, né, pesou a mão aqui. Mas não, eu vejo que é um propósito. Eu falo, o que a gente tá fazendo errado que Deus quer que a gente aprenda aqui? Alguma Sim. coisa tá errado que Deus quer puxar a orelha aqui, né, mostrar que tá errado. Então eu sempre vejo dessa forma, sempre com um propósito. Pra No gente fi- e- aprender que tá fazendo errado e que a Sim. gente precisa melhorar. E no final das contas, a Big Pizza fechou por causa da Donterlan. Essa é a conclusão, gente. Não existe mais brincadeira. Mas é tão bomba tanto que uma vez a gente foi lá atrasado, não tinha nem material mais. Tipo, ela fez a brotinho Verdade. com uma bolinha de sobra de pizza pra gente comer, porque é sucesso, gente, em Colombo. Pena que não entrega ainda aqui em Curitiba, né? Mas vai Só sob ter encomenda. próxima. Eu vi uns boatos. Só Deus sabe. Deus proverá. Amém. Porque, gente, é muito A boa. vontade tá no coração, né? Sim. Muito boa. Então, sempre que eu vou pra Colombo, eu sempre, assim, nunca fui pra Colombo e não passei lá. Toda vez que eu vou, Tem que eu passar, passo né? Não dá lá. pra ir em Colombo e não passar. Nossa, gente, é muito gostosa. Nossa, é um capricho, é muito bom. Meu Deus. É feito com amor, né? Eu falo, a gente trabalha em família, né? Hoje, as pessoas que não são da família são os motoboys, que acabam se tornando família, né? Mas dentro, é eu e o Ed e a Rafa que trabalhamos, né? Uhum. É
só a gente, então a gente faz com todo amor, com todo carinho. E eu sempre falo pra Ed, eu vendo um produto que eu comeria. Sim. Eu nunca vou fazer algo que eu não comeria pra vender pra alguém. Uhum. Então eu faço como se fosse pra mim, né? Sim. E eu falo, tem que pôr amor. É. Colocando amor nas coisas, as coisas fluem. A Rafa é remunerada também? A Rafa é remunerada também. Não, e olha só que legal, né? Porque são tudo empresário, né? A Deise fazia unha desde os 11. Sim. 11. Agora a Eu Rafa ainda faz faço, pizza. Não, a né? Rafa já evoluiu, né? A É. Rafa já... Na Brincadeira. verdade, Eu ela tô fica no brincando. atendimento, né? Eu Sim. ensinei ela, porque antes eu ficava no atendimento, o Ed Uhum. trabalhava na cozinha com o sobrinho. Aí quando o sobrinho saiu, eu falei, não, vou ter que aprender a fazer Sim. pizza, né? Aí Olha eu fui só. pra cozinha, a Rafa ficou no meu lugar. Que Então, legal. aí trabalhamos em família. Nossa, que show, gente. E unha eu ainda faço, né? Uhum. Durante o dia. Tenho algumas clientes que não desapegam, né? Porque eu Uhum. atendo a domicílio e assim, elas não querem trocar de manicure. Elas É. não largam. Porque já criou um vínculo, né? A cliente mais nova que eu tenho de atendimento faz acho que 3 anos. Nossa. Então, assim, eu tenho cliente que eu atendo desde quando eu tava grávida do Davi. Nossa. Então é Imagina. muito tempo e já virou uma amizade. Uhum. Sempre, você vai vir aqui fazer minha unha, eu vou fazer um café. Uhum. Ou venha pra almoçar, tipo, já não é só a unha, daí tem a conversa, tem. E eu falo muito de Deus pras Eu ia pessoas. perguntar Amém. isso. Eu tenho uma cliente que Evangelista. ela é católica, que ela tem um monte de santo na casa dela, e a gente Uhum. conversa muito sobre Deus. E eu falo que ela tem uma mente aberta, assim, porque o católico é meio difícil, assim, deles aceitarem a gente falar, né? Uhum. E com ela não, a gente tem uma conversa muito legal, assim, sempre. Uhum. Nesses dias eu lá, e ela sempre ouve o padre Reginaldo, quando eu Ah, vou conheço tipo dele. 9h30, 10 horas. Hum. Então ela sempre coloca no padre. E às vezes ele começa a fazer uma oração e eu oro junto, né? A Sim. gente ora e tal. E daí ela fala, nossa, tem pessoa que nunca ia fazer isso aqui junto comigo, porque é um padre católico, né? Tipo, eu falo, gente, eu acho que a oração ela é sempre bem-vinda, né? Não interessa se é o padre ou o Uhum. pastor que tá fazendo. Eu acho que Sim. a oração é bem-vinda sempre. Eu já entrei lá na cozinha da pizzaria, é impecável. Limpíssimo, tudo branquinho e cheiroso. Você como sentado no chão. Ó, o que a Val tá falando, que ela entrou na cozinha da Deise, da pizzaria, e que é tudo tão limpinho e branquinho que ela comeria sentada no chão. Comeria no chão. De tão limpinho que é. Tem que ter esse cuidado, Capricho, né? né? O Ed é muito chato, gente. Não tem Uhum. noção. Ele é Mas muito chato que bom, com a porque isso cozinha. é isso que faz ter mais amor e mais cuidado e Sim. mais Não, gostoso. o Ed, ele faz assim, o negócio é rigoroso, assim. Uhum. Tem que ter um cuidado, tem que fazer tudo muito certinho. ISO E 9001, ISO 14001. porque trabalhar com comida tem que ter É. cuidado, né? Uhum. É difícil, né? Eu sou chata pra comer. Eu Uhum. não como em qualquer lugar. Principalmente alguma coisa de frango, gente. Eu tenho um negócio com frango que, olha. O Então, meu é carne vermelha. se eu achar um pedacinho de osso ou de pele, um nervinho, eu já não como mais. Então, o Ed que fala, nossa, amor, mas você tá revirando esse frango de novo. Mas eu olho tudo, tudo, tudo. Eu Uhum. tiro tudo. Eu falo, eu tô fazendo como se eu fosse comer. Sim. Porque pra mim, estraga total. Se eu for morder uma coxinha e achar um pedacinho de osso, alguma coisinha, já pode estar inteira a coxinha ali, já fica. Eu Nossa. sou meio Sim. chata com isso. Amor, aproveita o gancho e fala por que dos 40 minutos de espera. Ó. O pessoal vendo os capítulos já tá feito. Ah, é Não, verdade. pera aí, ó. Então, só pra falar. O Ed falou bem assim, por que dos 40 minutos de espera? Agora a Deise vai falar. Primeiro porque tem vários pedidos, né? A pessoa vai ligar, vai fazer o pedido. A gente não vai pegar o pedido da pessoa e já fazer na hora. Por quê? Porque tem pessoas que pediram antes. Então, até na mensagem tá escrito, aguarde que já vamos lhe atender, né? Por quê? Alguém já ligou antes que você. Aí, seu pedido vai pra cozinha, aí tem que abrir a massa, é tudo artesanal, gente. Sim. Abre a massa, daí fecha a borda, aí vai, né, pra pôr o recheio, e daí vai pro forno. E daí o forno de esteira, ele é mais rápido e a pessoa não precisa ficar mexendo a pizza, mas o gosto da pizza é totalmente diferente. Uhum. Um forno de esteira e um forno a lenha. E no forno a lenha você tem que estar ali virando, cuidando, né, pra ela não queimar de um lado, o outro ficar cru. Então tem todo um processo, né, e muitas pessoas não entendem isso. Acho que é Uhum. só, tipo, fazer o pedido ali, em 5 minutos a pizza já vai assar e já vai vir. É Não. verdade. Mas tudo que é bom ou vai pegar no preço ou vai pegar no tempo. Porque Sim. você vai num restaurante chique.
É esse tempo pra chegar até o prato, porque tem que fazer tudo ali bonitinho, Sim. né? Tem Então todo aí, um gente, preparo, ó, mas é difícil. tenham Lidar com pessoas é paciência. difícil, né? Espera uma pizza Mas boa, né? clientes Forno a entendam que lenha. tudo artesanal tem um tempo pra fazer. Dava pra fazer uma visita à cozinha com os clientes chatos. Tá, Brincadeira, bom brincadeira. fazer. Se você for convidado, você já sabe. Brincadeira, mas sabe, falando de alimento, né? Eu trabalhei numa empresa alimentícia na parte da qualidade. E eu era com 24 horas por dia estressada por causa de um não sei o que encontraram. Inclusive, quando eu tava lá, não vou falar a empresa pra não boicotar. Tava lá e uma vez encontraram salmonela no elevador. Só que lá no vãozinho, gente. Uhum. Lá no vão do elevador, assim. Daí foram fazer coleta na fábrica inteira. Obviamente, acharam um resquício da tal da salmonela. E esses dias, não teve uma empresa que fechou por causa dessa tal de salmonela? Sim. E eu era. Daí, quando tinha esses negócios, tinha que fazer limpeza a cada 3 horas, especial, com produto forte. E não sei o que, fazer coleta e via, não tinha. Fazer coleta e não tinha. E realmente é muito criterioso, porque um desvio ali, já sabe, né? Trabalhar com alimento é bem complicado. É. Mas fazendo tudo certinho, Sim. né? Não tem como dar errado. Não tem. Não tem como dar errado. Mas realmente exige cuidado, como vocês Sim. têm, né? Sim, tem que ter Cuidado aí. cuidado. Quando forem pra Colombo, passa o endereço aí deles. Na verdade, a gente atende delivery, né? Mas a pessoa, se quiser retirar, no Roça Grande, próximo ao cartório, na Domingos Cavalli. E só dá um Google também, que você já vai achar lá a Dom Terlan. Então, não perca a oportunidade de experimentar. Uhum. É muito bom. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos, Já por peça assim, favor. 40 minutos antes pra você saber. É. Entendeu? É 40 minutos, né? Daí dali meia hora ele liga. Tá Meu vindo. Deus. Daí ele liga. Agora tá 10 minutos, né? Espera. Não, às vezes a pessoa faz isso. Ela liga, daí você fala, ai, tá 40 minutos de espera. Daí ela não pede. Daí, tá, quando achei que tá. passa os 40 minutos, ela liga. Mas 40, Agora é mais 40, né? mas. Às vezes Meu a gente Deus dá do céu. 60 minutos, porque vai da demanda, né? Sim. Então, tem cliente que às vezes liga, é a primeira pizza, meia hora, tá na tua casa, É. né? Mas vai da demanda, vai, né? Mas a melhor estratégia é não esperar a fome pra pedir. Pede um pouquinho Sim, antes da fome. pede Daí você antes. consegue esperar. Eu tenho clientes que me mandam mensagem 5 horas da tarde. Já vai encomendar. Amiga, você consegue mandar tal horário a pizza? Claro, daí dá certo aí, ó. Aí tá. Pronto. E o nome da pizzaria, Daisy, tem alguma história ou não? Na verdade, é nome da família, né? Uhum. O Ed é Terlan, aí ficou o Dom Terlan. O Dom geralmente é de pizzaria, né? Então, Sim. aí Uhum. ficou o Dom Terlan. É bem legal, né? Um nome bem especial, assim. Tipo, Sim. a cara de vocês nesse Sim. sentido. E em Colombo, assim, você fala, o Terlan. Tem o meu sogro, que é muito conhecido, né? Ele trabalhou fazendo asfalto. Então, nossa, fala do Terlan, muita gente conhece. Aham. O Ed é igual. Falou do Terlan, todo Uhum. mundo sabe quem é. Que legal, isso é Então, muito bom. não tem como, né, não pôr esse nome. Tinha Sim. que ser. Quando a gente pensou, né, e o nome, qual que a gente vai pôr? Vai ser Dom Terlan. Uhum. E ficou Dom Terlan. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Algo Tem, que Val? você lembra? Passamos batido? Voltando só no assunto do padre, né? que eu estava É falando. verdade. Nossa, como a gente sai de assunto, né? Tem muitas clientes que às vezes me ligam. Você pode vir aqui, não tô legal hoje, queria fazer minha unha. Às vezes elas nem é pela unha, né? Aí eu chego, você pode fazer uma oração por mim? Tá acontecendo tal Uhum. coisa, não tô legal. Então, eu falo, Deus nos usa, né? Uhum. Ele nos dá dons para que a gente possa falar do nome dele através desses dons. Então, hoje eu vejo que ele deixou de cliente quem precisava de um suporte, digamos assim. E hoje todas as minhas clientes, assim, é uma terapia, né? Uhum. E elas falam, hoje é dia de terapia. E Sim. eu sempre falo de Deus, sempre. Sim. E eu falo, o meu prazer é falar de Deus, eu amo. Amo. Ficar horas comigo é falar de Deus. Eu vou passar ali tranquilamente o dia todo falando e não vou enjoar. Sim. E algo que eu converso bastante com o Lucas é que tal religião vai pro céu, tal religião vai pro céu. Não se trata de religião, se trata de Jesus. Se você crê nele como seu único e suficiente salvador, você será salvo, porque não é pelas obras, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, né? Essa é a graça. É por isso que Jesus morreu por nós. Então não deixe de fazer isso, senão você crucifica ele de volta, né? Esses
tempos, eu e a Lia, a gente estava com algo no nosso coração que estava ardendo, assim, de fazer um café para mulheres, mas não da igreja. E eu falei, Lia, eu vou chamar essas mulheres, né? E chamei algumas clientes, algumas amigas, né? Algumas não foram. Mas no dia, eu e a Lia, a gente viu que foram pessoas escolhidas a dedo por Deus, porque Uhum. precisavam, sabe? Sim. Aí foi a Giane, que era da ótica, né? Fazia muito tempo que ela não sentava e conversava, e a gente, né, descobriu que ela tinha eh, voltado para casa, que tinha acontecido coisas boas na vida dela, né? Aí foi uma amiga que descobriu que o filho tem TDAH, então ela estava passando por. Ela se culpou muito porque ela brigava, colocava de castigo e tudo, e não sabia que ele tinha o TDAH, então ela estava se culpando por aquilo. Foi uma que a filha estava dando problema na creche também, com comportamentos estranhos e rebeldia. Então eu vi que Deus teve o cuidado de levar cada uma que estava precisando ouvir uma palavra naquele dia. E assim, pessoas totalmente diferentes. E foi essa minha cliente que tem os santinhos na casa dela também. Uma amiga minha, ela que me ensinou a fazer cabelo, a Fernanda. Ela foi embora pro Rio agora. Uhum. E a Fer, a gente tem uma história assim. Ela era da Umbanda. E eu trabalhei com ela quando a Rafa era nenê. E teve um dia, gente, foi a experiência assim mais assustadora, digamos, que eu tive. A gente desceu almoçar numa lanchonete que tinha embaixo do salão. E eu tinha percebido algumas coisas, né? Comportamentos, e ela bordava umas coisas com bolinhas, com miçangas. E eu comecei a ligar. Eu falei, tem alguma coisa aí. Uhum. E quem teve amigo da Umbanda sabe disso, né? Hum. Fala um pouquinho depois. Aí ela começou a bordar aquele. Era uma tiara. E eu liguei a Cora Iemanjá, né? Aí eu falei, bom, mas não vou perguntar, né? Ela não falou. Aí passou uns dias, a gente foi almoçar e ela falou, Deise, tem algo que tá me incomodando e eu preciso te falar. E eu sempre falava da igreja, que eu ia na Deus e Amor e tudo, né? E ela falou, você é uma ótima profissional, você é uma pessoa maravilhosa, mas eu preciso te contar, porque eu tô me sentindo mal, porque eu tô te enganando quanto a isso e eu não quero perder você, mas eu preciso te contar. Posso perder, mas eu vou te contar. E daí ela contou. Ela era da Umbanda e tal, né? E nisso, a gente estava tomando um Del Valle de pêssego, eu lembro até hoje. Aquela lata girou, assim, na mesa, gente. Nossa. Foi muito assustador. E eu olhei pra cara dela e ela falou, a gente não tá sozinha. Eu não sabia se eu corria, se eu chorava, se eu me arrepiei inteira. Nós não estamos, não. Jesus tá aqui, né? Eu me arrepiei inteira, eu falei, né? Falei, Senhor, cuide de mim, né? Não deixa nenhuma coisa Sim. ruim chegar em mim. E tá aí, mas eu continuei trabalhando com ela. E sempre achei, eu nunca consegui sentir nada ruim com ela, nunca. E a gente trabalhou um tempo juntas, depois eu saí, mas não por isso, né? A gente continuou tendo contato. E aí eu sempre postei meus devocionais e tudo. E ela falou pra mim, ela falou, Deise, eu olhava, ela me chama de Deizinha. Ela falava, Deizinha, eu olhava aqueles stories e eu revirava o olho, falava, nossa, a Deise é louca. E ela nem curtia também, ela não curtia meus stories. E até que um dia ela falou que ela estava, assim, bem perdida por uma situação que aconteceu na vida dela. E ela não estava mais indo pra Umbanda, estava querendo sair e tal. E ela disse que ouviu um louvor que estava no meu stories, que era Ousado Amor. E ela disse que aquilo falou muito com ela. E foi onde ela disse que pensou, vou numa igreja. E ela foi. Nossa. E assim, Deus foi levando, né? Não foi assim instantâneo, mas ela falou que o que fez ela tomar essa decisão foi esse louvor que ela ouviu no meu story. Glória a Deus. E hoje ela já se batizou, Nossa. né? Ela queria muito que eu fosse no batizado dela, não consegui ir. Mas ela se batizou, foi embora pro Rio por propósitos também de Deus, a gente se fala quase todos os dias. Mas Deus levou ela pra lá. E hoje, assim, ela vive coisas assim extraordinárias com Glória a Deus Deus. também. E quando eu vejo esse tipo de coisa, ela fala: você fez parte da minha conversão.
Isso é muito gratificante. E a gente vê que realmente, por mais que a gente não fale diretamente para a pessoa, né, sobre Jesus, que ela precisa conhecer Jesus, se converter, as coisas que a gente vai falando, vai fazendo, ou um simples post, a pessoa tá vendo ali e está falando com ela. São sementinhas que a gente tá, Sim. né, jogando. E ela sempre fala pra mim: "Por que que você não postou teu devocional? Por que você não vê?" E ela sempre fala: "Ah, do mesmo jeito que eu vi, alguém pode ver". É. Então ela sempre me cobra. Quando eu não posto, ela me cobra. Nossa, que legal. E foi muito pelas suas atitudes nesse caso, né? Sim. Não foi pelo seu falar, mas foi Não, pelo não seu foi agir. pelo meu agir, não foi pelo falar. E assim, e foi sem eu saber também, porque ela não me Sim. falava, né. Ela só foi me falar depois, quando ela já resolveu ir pra igreja e resolveu que ela ia se batizar, que era o que ela queria pra vida dela. E eu lembro que ela me mandou uma mensagem dela: "Deise, eu quero isso pra minha vida", né. E no início, ela me mandava várias mensagens. "Ai, me ajuda a entender esse versículo". Daí eu lia, orava: "Deus, o que que eu falo, né, pra ela agora, né, dá um entendimento". E isso não foi só com ela, teve uma outra amiga da academia que começou a ver meus devocionais, e ela falou que eu inspirava ela. E a gente começou a conversar, né, íamos conversando, e um dia ela me mandou mensagem: "Ah, eu vou me batizar, queria que você fosse no meu batismo, Nossa. porque você faz parte disso". E no dela eu consegui ir, ela se batizou lá perto de casa, na Nova Aliança, eu consegui estar presente nesse momento. E por várias semanas ela me mandava mensagem quase todos os dias: "Ai, Deus me deu esse versículo, mas eu não tô entendendo, você pode me ajudar?". E um dia ela falou pra mim, isso foi algo que ficou muito guardado na minha mente: "Eu preciso de você porque eu sou uma Kids". Uhum. Olha só. E Deus trouxe no meu coração de que, não era só Kids pelas crianças. Kids porque é uma nova criatura, Sim. né. Ela Uhum. é uma pessoa da minha idade, mas é uma nova criatura em Deus. Ainda se alimenta do leite, né, ainda Ainda se não alimenta come do a leite. carne. Então Deus me mostrou que eu estava ajudando Sim. Ai, que uma lindo, Deise. criança, né, que não é Ai, que criança. lindo. Nossa. E Deus me trouxe isso. Então eu vi que pessoas, né, que não são da nossa igreja, que estão se convertendo, têm me procurado, né, Glória a Deus. pra me perguntar coisas que às vezes você pensa: "Nossa, mas uma coisa tão boba assim", mas que a pessoa que é nova convertida, ela precisa ter esse direcionamento, né. E às vezes ela fica com receio de perguntar para o pastor, por pensar: "Ai, o Uhum. pastor vai achar o quê se eu perguntar isso e tal". Sim. Então acabam perguntando, né. E eu vi que algumas pessoas estão tendo esse refúgio em mim, Uhum. né. E Deus me ajudou a entender de que o Kids não eram só para as crianças, E eu acho eram que para os novos Criança. convertidos. mais do que você, acho que você entende melhor. Você consegue perceber o quanto as pessoas estão sedentas por Deus, né? Sim, Igual a Geise falou no começo, que hoje em dia tem internet, tem TV, mas as pessoas não conhecem. É. exatamente. E elas estão sedentas precisando de pessoas assim como você. Sim, e eu fico muito grata por, né, a Lia até falou pra mim, ela: "Amiga", porque a Lia ela tem aquilo de sentar e ficar olhando, né, olhando pra Gente, gente. a Lia, vocês têm que conhecer. Ela fala tanto da Lia, a gente vai trazer a Lia aqui. Eu Tem que falo pra ela, trazer você é o agora. puro Espírito Santo, Lia. Sim, um dia eu lembro que um dia eu olhei pra ela, ela foi me levar algo na minha casa, há alguns anos atrás. E sei que ela desceu no portão da minha casa com um pacote pra me entregar e, nossa, eu vi o Espírito Santo nela, eu já comecei a chorar. E ela: "Por que você tá chorando?" Daí eu falei: "Eli, eu vejo o Espírito Santo em você". A Lia, eu vou falar da Lia agora, né? Ah. Eu conheci ela numa conferência e ela estava vestida, era um teatro, ela estava vestida de Espírito Santo. Eu olhei pra ela e falei, gente, essa mulher é o puro É Espírito puro Santo, Espírito não Santo. tem. E Glória a e Deus. sempre que eu tô com dúvida de algo, eu: "Lia, me ajuda". É o Kids pede pra você pede pra Lia, Tipo a Lia pede isso. pra Ela me ajuda muito, assim, espiritualmente falando. E ela sentada me olhando e olhando as meninas, e ela veio e falou, ela falou: "Deise, você tem um dom de atrair corações, de unir corações com são tantos propósitos diferentes aqui, mas você atraiu todos eles aqui". E eu falo, eu sou muito grata a Deus por isso. Uhum. E eu falo esse negócio do amor é algo que cresceu tanto em mim, que eu falo, eu acho que eu sou meio que João, assim, o Aham. apóstolo do amor. Porque pra mim hoje eu falo, tudo que eu vou fazer eu tenho que pôr o amor, tem que ser assim. E isso vem crescendo cada vez mais.
E eu acho que é isso que vai atraindo as pessoas. Hum. Porque quando você fala com amor para a pessoa, ela sente, né? Não é só uma palavra que está sendo, né, lançada ali, mas ela está sentindo. Então, eu acho que a importância é essa. Uhum. Você conseguir passar para a pessoa Sim. esse amor. Sim. E eu acho que o teu amor é um amor sincero, porque só não você falar assim, você é o amor que você dá sem esperar receber nada em troca. Sim. E é isso a essência do amor, né? Você amar as pessoas sem, Uhum. por mais que, Sem- ai, não, ai, me magoou, mas você continua amando ela. Exatamente. Porque Jesus foi assim. E o amor é o maior dos mandamentos, né? Sim. Sem amor, de nada, De nada, tudo que você nada faça seríamos, Nada. né? não vale nada. É, Exatamente. eu tenho um versículo, na verdade são dois, né? Em Provérbios fala, né? Que de tudo que temos que guardar, guardar no nosso coração, né? Uhum. Dele procedem. E 1 Coríntios 13, que fala do amor, né? Então, o amor, ele não se vangloria, ele... Uhum. Isso fala muito comigo. Sim. E se Deus é amor e somos filhos de Deus, né? Tem que Temos ter que amor. ser, temos que ser Tem que ter movidos amor. pelo amor, né? Sim. Que bênção, Daisy. Uma das coisas que eu acho que todas as pessoas tinham que entender e sentir, Uhum. né? E o ponto é, você tem que amar sem esperar que a pessoa te ame, Uhum. né? E eu já fui questionada várias vezes, mas você tá fazendo isso pela pessoa, mas ela não tá nem aí. Mas eu tô fazendo o meu melhor, eu tô fazendo Uhum. com o amor que eu gostaria de receber, mas se eu não receber, tá tudo bem. Porque eu tô fazendo a minha parte. E como aprender a amar, né? Quando a gente pede paciência, Deus nos dá circunstâncias para sermos pacientes. No teu caso, você viveu uma vida inteira que você teve que se obrigar a amar. E hoje já não é mais um exercício, já é algo Sim, natural. é. Então, você tem que praticar o amor para Tem que que você praticar. E o amor, ele é realmente tenha. paciente, ele é bondoso. Então, eu Uhum. trabalho isso todos os dias na minha vida. E eu falo, eu quero isso pra minha vida. Uhum. E tem momentos que a gente vai se estressar, né? Tem vezes que eu falo, né? Quando acontece alguma coisa com as minhas amigas. Eu não vou mais falar de Jesus pra essa pessoa. Cansada. Mas no outro dia eu tô lá falando. Uhum. Então, é você permanecer, mesmo achando que não tá valendo a pena aquilo. Uhum. Então, tem a minha vizinha, ela tem um temperamento, gente, que olha, difícil de lidar. Mas ela é minha amiga de infância. E às vezes eu falo pra ela, eu não vou mais orar por você. Que eu sei. Ela, eu sei que você vai. Então, e eu sou assim. Essa é a Uhum. Deise. Eu vou fazer, mesmo às vezes falando que eu não vou fazer, eu vou fazer e vou fazer com todo amor, Sim. com todo carinho. E essa sou eu. Glória a Deus por isso que sua vida continue sendo um impacto na vida de kids, de Sim. pessoas no geral, né? Sim. Que tudo seja para honra e glória de Deus, como você falou no início desse podcast. Que isso é bom, porque se as pessoas veem isso em você, quer dizer que o temperamento de Jesus está sobressaindo o temperamento da Daisy. Isso é um ótimo sinal, você está no caminho certo. É uma luta diária, né? Sim. Porque quando a gente quer ser parecido com Jesus, vem tanta coisa, tanta seta, que a gente tem hora que fala, não, eu não quero mais. Mas não, a gente tem que ser firme, forte e permanecer. Amém. E eu falo, a recompensa não vem dos homens, né? Isso mesmo. A recompensa vem de Deus. Amém. Falando em recompensa, lembrei um episódio aqui que eu tenho que contar. Sim, conta, Daisy. Que é sobre a carta que eu fiz na Deus e Amor. Essa carta, a gente tinha acabado de vender nosso carro e eu tinha muitos planos, né? E foi no início do ano passado. E a gente estava sem carro, né? Tava passando um momento assim, meio difícil. E daí teve o culto e o pastor falou: essa campanha, a gente vai fazer uma carta que eu quero que vocês coloquem os projetos de vocês nessa carta para esse ano. E tragam na próxima semana. Levei, né? Aí falei, bom, vou fazer minha carta, né? Daí coloquei que eu queria fazer a cirurgia para Deus prover o Justo. financeiro, né? Sim. Falei, Deus, eu Cirurgia que é, Daisy? Fala pra gente. a abdominoplastia. Abdominoplastia. Aí pedi para Deus que
eu queria provisão. Falei, Deus, né? Sei que não é fácil, que a situação tá difícil, né? Mas já que é pra fazer, né, colocar os sonhos na carta, eu vou colocar. O senhor é o dono do ouro, da E prata. eu sou sua filha, então, né? Aí coloquei isso, coloquei que eu queria fazer a minha cozinha, o carro que deu, a gente estava sem, né? E o meu pensamento era pela igreja, né? Uhum. A igreja é longe, como que eu vou ficar sem carro, né? Ah, aí coloquei essas coisas na carta, né? Aí tá, aí eram 7 semanas de campanha. Na terceira semana, fui revelado. Ah, tem uma irmã aqui que você colocou na sua carta que você precisava de um carro. Deus tá mandando dizer que ele tá preparando o seu carro. Amém. Ok, daí levantei a mão, era eu. Também recebo, né? Tá preparando, então tá bom. Aí, na quinta semana, ele chamou, tem uma irmã aqui que Deus tá pedindo pra eu te dizer que antes de terminar essa campanha, ele vai entregar todos os sonhos que você colocou na carta. Aí, um levantou, outro levantou, e tinham poucas pessoas no dia. Sei que eu fui a última a levantar a mão. E era eu. Nossa. Aí, nossa, cheguei em casa todo empolgado, contando pro Ed, né? Amor, daqui 2 semanas Deus vai, né? Aí, na semana seguinte, nem tinha chegado na 7ª semana, eu tinha deixado meu nome na ONG pra fazer a cirurgia há uns 3 anos. Nossa. E eu já tava, né? Falei, nunca mais vão me ligar. E a mulher me ligou. Nossa. Ela falou, ai, Deise, a gente marcou uma consulta aqui pra você passar pela avaliação. Eu falei, nossa, é Deus, né? Nossa. Meu Deus. Deus mexe até na ONG de 3 anos atrás. Nossa. Sim. Aí, nisso, a gente conseguiu um dinheiro com o iFood e a gente começou a pesquisar um carro, né? E sei que o Ed pesquisou vários carros e não tava achando nenhum do jeito que ele queria e tal. Aí, achou o nosso carro, né? Falou, vou conversar com o dono e tal, e não. Fomos ver o carro, demos uma volta. Eu acho que é esse carro. Compramos o carro. Aí, fomos na minha mãe, daí eu falei, amor, lembrei de uma coisa. Um dia, uma vizinha da minha mãe é assembleiana. A gente lá na minha mãe, ela me chamou e falou, posso orar por você? Eu falei, pode. E daí ela falou, será que o Ed aceita também receber a oração? Eu falei, aceita, né? E daí ela orou pela gente, no final da oração, ela falou, isso a gente nem tinha vendido o carro ainda. Aí ela pegou e falou, eu vejo vocês num carro prata grande. E você Nossa. vai vir aqui na minha casa me mostrar esse carro. Nossa. O dia que a gente fechou a compra, que a gente tava no cartório, eu olhei pro carro e falei, era esse carro. E quando eu cheguei na casa dela, que daí eu falei pra ela, amor, a gente precisa ir lá mostrar o carro pra ela. E a hora que ela viu o carro, ela já encheu o olho de água. Ela falou, Ai, foi meu esse carro que Deus. Deus me mostrou. Nossa, gente. Que lindo. E então daí a gente conseguiu comprar o carro. Aí fui na avaliação da cirurgia dela, falou, você tem que esperar 10 dias que a gente vai retornar se você passou, né? Porque era um Uhum. processo seletivo e tal, pra ver se vai dar certo pra você fazer. E daí eu falei, nossa, e agora, né? Aí não deu 5 dias, ela mesma me ligou. Nossa. O médico falou, se quiser fazer mês que vem, você pode vir. Meu Deus Eu do falei, céu. calma, moça, que eu preciso ver quanto que vai sair primeiro, né? E aí sei que Deus encaminhou tudo. Saiu a cirurgia, aí saiu a cozinha, um conhecido de amigos nossos, né? Conhecido nosso também, fez na promissória a cozinha. A gente foi, Nossa. né? Estamos pagando ainda. Mas sei que Deus preparou tudo. Chegou no final do ano, tava tudo certo. A cirurgia eu fiz em janeiro por opção minha, né? Mas até dezembro, assim, Deus encaminhou tudo. Tudo aquilo que eu pedi na carta, Deus fez. Glória. E assim, onde a gente olhava e falava, não dá, não vai dar. E até no dia da cirurgia também. Porque no dia da cirurgia, não, o dia que tinha que assinar o contrato e pagar, que era em dezembro. Eu falei, amor, não vai dar. A hora que eu peguei o papel lá, eu falei, não, a gente tá programado para pagar em janeiro e tinha que pagar no início de dezembro. Eu entrei no carro e falei, não vai dar. Ele falou, vai dar sim. Vai dar Deus sim. fez até agora. Deus fez até agora, vai dar certo. É. E virou, mexeu, Deus preparou e deu certo. Glória a Deus. Então, pessoas, quando vocês
tiverem uma promessa entregue por Deus, pode demorar, mas ela sempre vai chegar. Amém. A promessa de Deus nunca vem vazia, nunca é em vão. Amém. Em nome de Jesus. Testemunho Amém. lindo, né? Edifica a nossa fé. Milagre da mãe, né? Que essa mesma irmã Sim, Sandra também. falou. Ó, no dia do carro teve um milagre da mãe dele. É, Minha mãe tava deitada no sofá, Uhum. infartando. eu acho que ela Nossa. estava tendo um E infarto essa, e essa irmã falou, leva uma bênção para sua mãe. Uhum. Deus tá livrando ela de um infarto. Nossa. E a gente chegou lá e contou pra ela. Deu Ed já foi direto, né? E falou, mãe, receba. Ela já começou a chorar. Nossa. Meu Deus. Então, eu falo, não tem como eu não amar a Deus vendo Uhum. todos Coisas, essas né? coisas que ele fez e todos os pequenos detalhes que ele vai trazendo todos os dias. Não tem como não amar a Deus. Servir, fazer a obra, não tem como. Somos filhos mimados por um Deus Sim, eu falo que amoroso. eu sou muito mimada. Eu É. peço e ele faz. Amém. Então, eu sempre falo pra ele, às vezes as coisas ficam difíceis, eu falo, amor, vai melhorar. Amém. Porque tudo é uma promessa. A pizzaria é uma promessa. Então, se é uma promessa de Deus, vai acontecer. E a Uhum. gente tem que crer e seguir firme fazendo a obra que ele colocou na nossa mão. Então, eu falo, a gente tem que sempre andar com fé e tendo certeza de que a recompensa vem de Deus. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa pra falar, Deise? Agora acho que é isso. Esvaziou o coração. Agora acho que é isso. Foi um prazer imenso, maravilhoso ter você aqui, edificando Prazer é nossas meu. vidas, edificando nossa fé, edificando todos que irão assistir esse podcast. O prazer é meu de poder falar de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, provendo, realizando seus sonhos em nome de Jesus. Amém. E você colha muitos frutos que ainda você está orando hoje, que amanhã seja dia de Sim. colheita em nome de Jesus. E que sua família seja abençoada, seus filhos sejam bênçãos, evangelistas, pastores, em nome de Jesus. E Thaís, muito obrigada por estar aqui, ajudando nesse podcast, cooperando. E é isso, obrigada pra você que assistiu até aqui. Gente, esqueci de falar pra vocês se inscreverem no canal. Não vão deixar de se inscrever e deixar um like e comentar, por favor, pra me ajudar, tá bom? E é isso, que esse testemunho tenha edificado a vida de vocês. Assistam os outros episódios, que tem muitos aqui. A gente citou muitas pessoas aqui que tem episódio, então vai lá Sim, procurar. vai lá Pastor procurar. Eliane, Pastor Jé, inclusive, um beijo pra vocês. Saudades. Né? Enfim, muitas pessoas. Mas é isso. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o Senhor. Lifehouse, life para a sua vida. É isso aí. Gente, eu tô morrendo de calor, não sei vocês. Não sei de falar, gente. Eu não.